A linhagem de Ada é amaldiçoada com uma praga geracional de atrair tipos deploráveis, uma herança patética de ser plantada no altar por um patife covarde após o outro. Sua bisavó, avó e mãe foram todas espetacularmente ludibriadas por vigaristas de baixo calibre, consolidando uma linhagem marcada por ruínas amorosas. A única mulher da estirpe a escapar desse circo de horrores, sua tia, prudentemente, escolheu um sujeito fiel, ainda que nanico, demonstrando que o raciocínio elementar aniquila a sandice de contos de fadas que as outras consomem. Desse lixão que é sua história familiar, Ada concebe a crença colossalmente tola de que precisa se acorrentar ao seu primeiro amor ou encarar a desgraça perpétua. Como era de se esperar, ela se apega a um intercambista trambiqueiro chamado Husgar, um sujeito cujo visto está literalmente a ponto de caducar. Quando este sanguessuga desesperado suplica em público por um casamento de Araki para escapar da deportação, nossa protagonista ingênua se fode ao saltar sobre uma mesa para se oferecer como a ovelha para o abate. Eles oficializam a farsa e ela prontamente sabota o próprio futuro, largando a universidade para se desdobrar em subempregos medíocres só para bancar a bunda folgada dele, enquanto o sujeito vagueia por aí fingindo ser um estudante de fotografia. Durante 3 anos excruciantes, ela banca a existência deplorável dele por completo, interpretando o papel de uma mecenas assexuada enquanto ele ostenta a câmera e o violão novos que ela lhe deu. No instante em que a cidadania dele é confirmada, Ada de fato aguarda um pedido de casamento legítimo, iludindo a si mesma porque ele exibiu um anel de bosta qualquer diante de um agente da imigração. Ao invés disso, a fuinha mal agradecida resmunga sobre suas calças sumidas e se manda para uma sessão de fotos, deixando-a emocionalmente fodida. Surge em cena Boradouro Souls, um mauricinho que comanda uma empresa de bosta de mídia social como uma insurreição patética contra o império corporativo de seu pai tirânico. Ele tá atolado com a criação da sobrinha órfã e emocionalmente mutilado por um pavor de compromisso originado de alguma treta amorosa do caralho do passado. Seu pai, Zafer, é um articulador de primeira linha que maquina sem cessar para puxar Bora de volta à gaiola dourada dos negócios da família. Bora armar um jantar onde encena uma atuação de troglodita colossal, tudo sob a desculpa esfarrapada de estar pesquisando para um artigo de bosta qualquer. Ele inferniza sua acompanhante vegana, esfregando carne crua no rosto dela e despejando uma peçonha vil e misógina sobre a supremacia e a agressão masculina. A Ada, agora empregada como garçonete, presencia todo o espetáculo grotesco e fica compreensivelmente nauseada com a conduta prepotente dele. Quando sua acompanhante finalmente perde a paciência e lhe dá um banho de café, Ada é a desafortunada escalada para limpar a sujeira do sujeito. Incapaz de tolerar sua babaquice, ela peita o desgraçado diretamente, taxando-o com precisão de monstro desalmado pelo modo como trata as mulheres. O gerente frouxo, como era de se esperar, bajulando o endinheirado, demite Ada no ato pela sua reprimenda inteiramente merecida. Devastada com a demissão, Ada procura refúgio em Husgar, apenas para flagrá-lo fodendo sua colega de trabalho Tuti, como um vira-lata qualquer no cio. A ficha esmagadora cai de que seus 3 anos de servidão não representaram absolutamente nada para aquele verme sanguessuga. Totalmente arrasada por essa traição derradeira, ela toma a decisão impulsiva de cravar o pé no freio em meio ao tráfego. Logicamente, o universo, em sua malevolência infinita, conspira para que o próprio Bora seja o indivíduo a colidir com a traseira do carro dela. Ele é então forçado a levá-la às pressas para o hospital com uma concussão, onde lhe administram sedativos. Entorpecida por analgésicos, Ada ouve de Bora um conselho surpreendentemente perspicaz, ainda que filosófico, sobre a essência de um coração despedaçado. Ele a diagnostica corretamente como vítima de traição e oferece o consolo gélido de que a dor é passageira, ao que ela o chama, acertadamente, de um babaca desalmado. Ele cumpre o mínimo da decência ao deixá-la em casa, visto que ela está atordoada demais para encontrar o próprio caminho. De volta ao seu apartamento, Ada encara Husgar, que a dilacera verbalmente com uma análise fria sobre como Tuti é superior em todos os aspectos. Ele aprofunda a ferida ao detalhar como ela era apenas uma figura fraterna e assexuada, um recurso conveniente que ele valorizava, mas jamais cobiçou como mulher. O canalha aproveitador confessa na cara dura que o casamento deles foi uma puta farsa para obter o visto e que agora ele alega ter encontrado sua alma gêmea em outra. Seu discurso é uma aula magna de crueldade, um monólogo calculado para fuder de vez com a percepção de realidade dela bem na sua frente. Tomada por uma fúria justificada, Ada, com toda a razão, começa a obliterar cada item que ele possui, sobretudo as quinquilharias caras que ela se esfoludra a comprar para aquele filho da puta. Ela, então, gloriosamente expulsa o verme aproveitador de seu apartamento e exige o divórcio imediato.
Enquanto isso, alguém gravou às escondidas a atuação de Bora no jantar, editando a filmagem de forma maliciosa para suprimir qualquer indício de que se tratava de uma pesquisa. Este vídeo adulterado provoca uma tempestade de bosta digital, culminando em uma hashtag viral que o elege como garoto propaganda da misoginia tóxica. Suas parcerias evaporam no mesmo instante, empréstimos vultosos são jogados na merda, e ele constata que as gravações de segurança do restaurante convenientemente desapareceram. O escândalo totalmente forjado aniquila por completo a reputação e a saúde financeira de sua empresa num piscar de olhos. Desesperado por capital, Bora procura o pai por um empréstimo, mas o velho tenta explorar a situação, fazendo com que Bora saia de lá sem porra nenhuma. De volta ao universo de Ada, sua tia tem um pressentimento sobrenatural de que ela cairá de uma árvore, o que faz com que todo o clã familiar desembarque em sua porta sem aviso prévio. Essa chegada inoportuna lança Ada em uma correria frenética para ocultar a bagunça do apartamento e a ausência flagrante de seu marido. Celine, a amiga sagaz de Ada, deduz que o ex-chefe delas, Birkin, foi subornado para orquestrar o ataque em vídeo contra Bora. As duas, então, audaciosamente se apoderaram do celular dele, intimidando o verme com uma arma de brinquedo e o chantageando com evidências de seu próprio caso sórdido. Elas ditam a carta de demissão dele e o obrigam a deletar sua cópia do arquivo incriminador, deixando Ada como a única detentora da prova que pode salvar a reputação de Bora. Subitamente, Ada tem a faca e o queijo na mão, um trunfo que ela planeja usar com precisão cirúrgica. Ao ver uma vaga na empresa sitiada de Bora, Ada invade seu escritório sob o pretexto de ser uma candidata genuína. Ela exibe com ousadia o cartão de visitas amassado que ele lhe entregou no hospital como seu convite particular. Quando Bora, enfim, reconhece a garçonete que o esculachou e tenta enxotá-la, ela solta a porra da bomba de que possui o vídeo bruto capaz de resgatar toda a sua companhia. Ele está absolutamente desesperado por essa prova que o isenta para limpar seu nome e salvar sua empresa da beira da falência total. Ada, não sendo mais uma otária, deixa claro que esse resgate tem um custo, exigindo uma posição na empresa em troca da gravação. Ele, pateticamente, tenta empurrá-la para um cargo de assistente relevante, o que a leva a ameaçar deletar o vídeo de forma completa e definitiva. Encurralada entre seu ego em frangalhos e a ruína financeira, Bora não tem alternativa senão contratar como sua nova assistente a única mulher que o enxerga pelo babaca que ele realmente é. Toda essa gloriosa confusão do caralho prepara perfeitamente o terreno para o choque inevitável e disfuncional entre esses dois indivíduos emocionalmente aleijados. Uma mulher movida pelo desespero chamada Ada se infiltra num purgatório empresarial fingindo ser assistente de um engomadinho prepotente chamado Bora. Sua verdadeira e visceral missão é resgatar a própria dignidade ao arrancar seu marido patético e traidor, Husgar, das garras de seu último troféu, Tucci. Os abutres corporativos, em sua sabedoria infinita, prontamente a rebaixam a um número, marcando-a como 27, porque a decência humana fundamental está visivelmente fora de seu alcance. Claro, esses vermes iniciam uma aposta sobre sua derrocada profissional, visto que nenhum ser humano em sã consciência jamais suportou a tirania desprezível do Bora por mais de um mísero mês. No momento em que o prepotente Bora tenta se livrar dela por usar um vídeo incriminador contra ele, Ada mostra o que ocorre quando se encurrala uma mulher genial sem nada a perder. Ela dá um checkmate magistral no idiota, negociando um contrato de trabalho à prova de balas, com um grau de ousadia que aqueles imbecis corporativos jamais presenciaram. Ada demanda um contrato inviolável de 6 meses ou uma rescisão punitiva no estilo vai se fuder e me pague se ele sequer pensar em dispensá-la antes do tempo. Encurralado pela própria estupidez do caralho, Bora cede a contragosto, inserindo uma cláusula insignificante sobre má conduta funcional numa patética exibição de autoridade. Nesse ínterim, todo o império profissional de Bora esvai-se em credibilidade, cambaleando à beira do colapso por causa daquela mesma cagada colossal do vídeo viral. Ele estava a ponto de se humilhar diante do pai de Tucci para fatiar sua companhia falida, até que a posse do vídeo completo e exonerador subitamente restaurou a porra da sua espinha dorsal. Ada dá início à sua operação tática de reconhecimento, forjando uma aliança estratégica com uma colega, Pyro, para escavar a verdade a respeito de Tucci. Ela desvenda a patética realidade de que todo caso sórdido entre Husgar e Tucci é um deslize absurdamente recente, de meros 3 dias. Um jantar de negócios crucial e de altíssimo risco se avizinha, com um contrato publicitário gigantesco de 1 milhão de liras na mesa com um cliente chamado Serdar Tarsam.
Bora pretende levar Tuti, mas após a provocação de macho babaca de Rusgar, Ada, com absoluta razão, resolve melar todo o esquema. Ela adota uma medida drástica, porém necessária, dopando a bebida de Tuti com um sedativo poderoso que deixa a mulher inerte, porém segura, em meio a uma montanha de vestidos de grife. Consequentemente, Tuti fica fodidamente trancafiada na boutique, perdendo a reunião mais vital de sua carreira. Ada então explora a oportunidade que ela mesma forjou, manipulando Bora com maestria para convencê-lo de que sua presença no jantar é um componente vital e indispensável de suas atribuições. Sem saída diante das circunstâncias, Bora recorre à medida inacreditavelmente desesperada de apresentar Ada como sua namorada aos clientes para salvar as aparências. Como era de se esperar, Ada se agiganta na ocasião, cativando por completo o casal Tarsan com uma genuinidade que aqueles impostores não testemunhavam há anos. Ela desfere uma defesa genial e fervorosa de Bora, dissecando cirurgicamente a mentalidade de rebanho imbecil que prolifera nas mídias sociais. No instante em que Tuti recobra a consciência, ela aciona aquele furão imprestável do Rusgar, e juntos decifram a mensagem estratégica de "foda-se" que Ada deixou como rastro. Apavorados por terem sido ludibriados, a dupla patética dispara pro restaurante com o único propósito de fuder com o jantar inteiro. Rusgar, sendo o verme predatório de merda que é, explora deliberadamente a intolerância de Ada ao álcool, oferecendo-lhe com malícia bombons recheados de licor. A peçonha faz efeito imediato, libertando uma versão de Ada sem filtros e que não tá nem aí pra porra nenhuma, aniquilando qualquer resquício de decoro social. Sob o efeito, ela passa a cortar bizarramente a comida no prato de todos, enquanto cospe verdades nuas e cruas sobre a grande farsa do casamento. Ela então se aposta do microfone, desferindo uma preleção gloriosamente caótica sobre infidelidade e os idiotas patéticos que a cometem. Resta a Bora a missão nada cobiçada de levar pra casa uma Ada gloriosamente bêbada pra caralho, onde ele cai numa emboscada armada pela família inteira dela. Na manhã seguinte, num ato de canalice monumental, ele a despede por supostamente ter sabotado o negócio e provocado um vexame público. Ele tenta subornar a própria consciência com dinheiro sujo, mas Ada, numa espetacular demonstração de integridade, estraçalha o cheque insultoso. Aí, numa reviravolta tão clichê que beira o ridículo, o próprio Serdar Tarsan surge do nada no escritório de Bora. O cliente anuncia que, não obstante o espetáculo grotesco, ele fechará o contrato especificamente pela defesa visceral e inflamada que Ada fez de Bora. Bora, então, obrigado a admitir constrangido que aquela mulher genial era apenas sua assistente, a mesma que ele já tinha cometido a cagada de demitir justamente por aquele incidente. Serdar torce a faca na ferida, ressaltando a ironia perversa de que a única pessoa a exibir qualquer tipo de lealdade é justamente a que foi penalizada por isso. Este vexame público obriga Bora a encarar sua própria e colossal estupidez, forçando-a a ir se arrastando de volta para recontratá-la. Ele apela para a tática de escalar o prédio dela para suplicar por seu retorno, afirmando pateticamente que necessita de uma assistente com sua sinceridade brutal e direta. A palhaçada toda culmina com Ada após uma manobra magistral para garantir sua posição, agora infiltrada no círculo íntimo da família dele, bem na festa de aniversário da filha do sujeito. O episódio arranca com um embate inevitável entre Ada e sua víbora de colega Tuti. Tuti, a encarnação da megera maquiavélica, tenta forçar Ada a virar sua infame espiã particular. A megera exige um relatório obsessivo, minuto a minuto, da existência de Bora, uma violação grotesca que escarra sobre a noção de privacidade. Obviamente, Tuti explora a vulnerabilidade profissional de Ada, brandindo o espectro da penúria sobre sua cabeça como a psicopata corporativa de cartilha que é. Acuada, Ada arquiteta um plano pateticamente óbvio com sua tia igualmente desprovida de cérebro, Yasmin. A obra-prima da estupidez delas consiste em unir Tuti e Bora, tudo para que ela desgrude as garras daquele monte de merda imprestável do Rusgar. Ada, enganando a si própria com um otimismo deplorável, genuinamente crê que toda essa confusão intrincada vai de algum modo reabrir o caminho até seu imprestável ex-namorado de merda. Yasmin, demonstrando sua inclinação hereditária para péssimas ideias, consegue defender este esquema calamitoso como uma saída plausível para a vida sentimental arruinada de Ada. O passo inaugural neste grande esquema de desespero é manipular o rompimento de merda de Tuti com Rusgar, uma cena executada com a fineza de um carro-bomba. Toshi, como sempre, a imperatriz do melodrama, monta uma encenação completa no escritório e rebaixa o relacionamento a uma simples atração momentânea. Ela então regurgita uma pilha de sandices sobre ele permanecer num canto de sua vida e coração, uma frase tão oca que gera um vácuo.
Enquanto isso, Ada se gaba em segredo deste desastre completo, acreditando de forma pueril que seu plano de merda avança sem percalços. A próxima cartada genial de Ada é forjar uma lorota grotesca sobre a mãe de Tutti a necessitar de uma cirurgia de miomas, uma mentira que raspa o fundo do tacho. Ela então perpetra uma cafajestice floral ao despachar 33 rosas vermelhas para Tutti, cinicamente camuflando-as como um gesto de solidariedade de um Bora totalmente alheio. A lógica insana pra caralho por trás dessa palhaçada era uma homenagem bizarra de 11 rosas para cada um dos 3 miomas uterinos fictícios. Bora desvendar essa trama amadora e perde a porra da compostura por completo, enfurecido por ela ter optado por um símbolo de paixão em vez de etiqueta profissional. Ele dispara uma saraivada de repreensões pela sua inacreditável falta de critério, banindo-a de sua presença por tempo indeterminado. Sabendo que Bora monitora um perfil social chamado Caçador para pesquisa de mercado, Ada e Tutti improvisam um perfil fajuto, ridiculamente batizado de Mulher Ideal. A meta é que Tutti prepare uma armadilha sedutora para o próprio chefe, mas sua personalidade é um buraco negro de carisma, incapaz de capturar a atenção dele por um mísero instante. Como resultado, Ada precisa assumir as rédeas, tecendo com maestria o tipo de diálogo instigante e sagaz necessário para de fato aguçar o intelecto de Bora. Ela desmantela com perícia sua persona patética de caçador e sua política de gênero da Idade da Pedra, e o troglodita ignorante fica absolutamente fascinado por este espectro digital. O pobre otário do caralho continua beatificamente alheio ao fato de que está sendo ludibriado pela exata mulher que ele acabou de massacrar verbalmente. Eles arquitetam um encontro num café afetado chamado Escuridão Azul, um conchavo que, como era de se esperar, vira uma puta bagunça desde o primeiro segundo. Tutti surge em volta numa elegância artificial apenas para ter seu momento sabotado pelo seu ex-sanguessuga, Rusgar, que a questiona sobre o rompimento e a faz se atrasar de forma imperdoável. Ao mesmo tempo, um coro de mulheres lesadas no local deflagra um protesto sincronizado contra as deficiências sistêmicas da masculinidade. Essa avalanche de justiça culmina num coro uníssono de "que vergonha", direcionado a todos os homens ali presentes, um instante de retribuição genuinamente espetacular. Depois daquela implosão gloriosa, Ada e Bora, de forma inexplicável, acabam numa barraca de rua singela, devorando cocorés como gente normal. Após descarregar seu volume considerável de merda, Bora, por um milagre, começa a demonstrar traços de uma pessoa autêntica pela primeira vez. Ele despeja sobre Ada sua teoria absurda de ter 3 personalidades, revelando sem querer um vislumbre de autenticidade sob sua carapaça blindada. A viagem de bicicleta de volta para casa se transforma numa sequência de contatos fortuitos que exalam uma química inegrável e fluorescente. Num esforço alucinado para evitar que seu castelo de cartas desabe, Ada executa outra manobra desesperada do caralho. Ela audaciosamente simula uma chamada para Tutti, salvando o próprio contato como Bora e montando uma ligação a partir de trechos de áudio de merda da voz dele. O resultado, uma confusão magnífica de sentenças desconexas sobre arranjar carne e se embrenhar em matas distantes, um monólogo genuinamente indecifrável. Inacreditavelmente, a assombrosamente ingênua Tutti de fato acredita pra caralho que essa sandice de maluco é uma declaração de amor genuína de Bora. Animada por essa confissão de bosta, Tutti sugere uma fuga pro chalé de Bora na montanha, usando um ensaio fotográfico fajuto como pretexto. Bora aquece, mas fode com toda a pretensão romântica ao exigir que Ada os acompanhe a serviço, injetando uma deliciosa dose de tensão profissional na equação. Como era de se esperar, aquele verme patético do Rusgaro segue até a serra, usando a desculpa esfarrapada de que está apenas fazendo reconhecimento do terreno. No instante em que se preparam para ir embora, o veículo de Bora convenientemente apresenta um defeito do caralho, deixando-os completamente encalhados a 5 quilômetros da civilização. O episódio arranca com a inépcia monumental de Rusgar, que arma um pedido de casamento constrangedoramente público para Tutti perante uma multidão de desconhecidos. Eida, compreensivelmente sufocada por essa demonstração de arrogância masculina, desaba fisicamente sobre o peso da catástrofe que se desdobra à sua frente. Ao recobrar a consciência, ela improvisa uma desculpa esfarrapada sobre estar de estômago vazio, uma encenação transparente para ocultar o abalo sísmico emocional que lhe foi infligido. Tutti, encurralada pela pressão social, cede ao pedido numa manobra desesperada para extrair alguma reação do emocionalmente inacessível Bora. Em vez de recuar, Ada toma a decisão ousada de fincar a pé e transformar sua ambição profissional em arma, determinada a forçar aqueles homens a se curvarem perante sua competência. Ela revela sua genial contraofensiva Celine, detalhando seu plano para aniquilar o clube do Bolinha e usurpar a porra da cadeira de editora-chefe que Tutti presentemente ocupa.
Enquanto isso, o paspalho emocionalmente constipado Bora conclui que a simples presença de Ada surgiu para foder de vez com sua existência milimetricamente controlada. Numa exibição lastimável de poder, ele baixa uma ordem tirânica para que ela se mande de sua preciosa residência sob qualquer pretexto imaginável. Ele camufla sua frouxidão com uma justificativa de merda sobre a produtividade do escritório, uma fachada esfarrapada para seu anseio desesperado de expurgá-la de seu espaço pessoal. Quando Ada, com toda a justiça, exige um motivo para a brutalidade dele, o canalha covarde recusa-lhe qualquer esclarecimento, deixando-a para cozinhar no próprio inferno mental com seu silêncio manipulador. Exatamente quando a situação havia se deteriorado para uma merda caótica completa, a sobrinha negligenciada de Bora, Elif, some da residência da família. Após uma busca alucinada que se revela uma puta tempestade de merda, a garota é encontrada escondida no porta-malas do carro de Aslan, tendo executado um plano pequeno e desesperado do tipo foda-se geral só pra ficar perto de Ada. Toda a porra deste fiasco atinge o ápice com Aslan invadindo o escritório pra passar um sermão em Zafir sobre valores tradicionais, cinicamente culpando a dedicação profissional de Ada pela disfunção de sua própria família. A localização de Elif obriga Ada e Bora a outra peregrinação excruciante à casa da família dela, estendendo a proximidade forçada que os aflige. O apego visceral da menina por Ada se revela em sua súbita aceitação de comidas antes rejeitadas e na sua observação dilacerante de que os olhos de Ada refletem os de sua falecida mãe. Este soco emocional direto no estômago finalmente, pra caralho, obriga Zafir a cair em si, forçando-o a reconhecer a carência desesperadora de sua neta pelo aconchego maternal que Ada proporciona. Em meio a este circo de merda familiar, Tuti traça seu próprio percurso traiçoeiro, engajando-se em um esquema clandestino do tipo foda-se, quero a minha parte, pra sobreviver neste ambiente venenoso. Ela se mancomuna com algum otário qualquer pra gravar Bora secretamente, claramente orquestrando uma tempestade de merda midiática projetada pra fuder com todo o seu império profissional. Rusgar, exibindo um raro vislumbre de perspicácia, começa a farejar as atividades de sua recém-noiva e apela para a perseguição, agindo como um completo babaca possessivo. Bora, numa tentativa patética de fugir dos próprios sentimentos, procura refúgio num jantar com a ex-namorada Fulha, usando-a descaradamente como um escudo humano contra Ada. Movidas pela putaria psicológica enlouquecedora desses homens, Ada e Tuti empreendem uma busca frenética, ligando para cada maldito restaurante da cidade para encontrá-los. A busca delas culmina em um confronto público aviltante no restaurante, onde Ada é compelida a se defender da investida venenosa de Fulha. Ada explode de raiva quando Fulha dispara uma torrente de insultos paternalistas, o que desencadeia um colapso completamente previsível e caótico. Bora, o hipócrita mor colossal e rompe em fúria com a aparição de Ada, cobrando uma explicação lógica que ele mesmo é manifestamente incapaz de dar. Ele está a ponto de demiti-la por este suposto histórico de instabilidade, mas é contido pela intervenção providencial da crise com Elif. Mais tarde, a insistência de Zafir para que Ada fique em sua casa cuidando de Elif deflagra uma discussão monumental entre ela e Bora sobre a própria essência do amor. Bora regurgita sua filosofia cínica e pueril de que o amor é uma completa merda, ao passo que Ada defende sua realidade com unhas e dentes, culminando em um confronto selvagem onde ambos amaldiçoam o dia em que se conheceram. Todo esse desastre tem início num jantar de família calamitoso, onde Bora, com sua soberba colossal, atreve-se a taxar Ada de insolente. Ada, desprovida de qualquer tolerância para uma estupidez desse calibre, o carimba acertadamente como uma besta, antes de promover uma retirada devidamente dramática. Em vez de agir com um mínimo de bom senso e pegar uma estrada, seu ego ferido arremessa direto para um bosque maldito sem a menor noção de direção. Bora, limitado por sua perna estropiada, inexplicavelmente se enfia na mesma brenha atrás dela, confirmando que esse par de imbecis tem um magnetismo fatal por decisões abissais. Após a inexorável trombada entre os dois, Ada alfineta como o vaticínio dele sobre uma catástrofe iminente concretizado em 30 segundos demonstrou ser assustadoramente certeiro. Como se invocados pela pura imbecilidade da situação, militares surgem do nada e imediatamente detêm os dois por invasão de propriedade. De volta às suas respectivas mansões, as famílias começam a se cagar de medo quando a dupla de otários não dá as caras como previsto. O clã inteiro de Ada, com tias e tio a tiracolo, desembarca como um carro de palhaços na morada de Bora, exigindo respostas para a confusão que se instaurou. O pai de Bora, Zafir, aciona seus contatos e descobre que o filho e uma fulana qualquer foram importunamente detidas pelas forças armadas. Ele se manda para arquitetar o resgate, largando os dois clãs rivais para se corroerem em aflição, confinados numa única e claustrofóbica casa.
Numa virada de roteiro piegas e bizarra, a pequena sobrinha de Bora, Elif, sufoca a família de Ada com uma chuva de afeto e intima todos a permanecerem para o jantar. O grupo todo então se une num ritual fúnebre, enrolando bolinhos de carne de uma receita da matriarca finada, um detalhe absurdamente piegas para este show de merda contínuo. Enquanto a procura por Ada continua, Ali liga incessantemente para Celine com a tenacidade lastimável de um fedelho desesperado e gamado. Quando ela finalmente se digna a atender, ela lhe serve uma patada monumental antes de confessar que passou 3 horas e 27 minutos tentando se impedir de ligar para ele. Esta confissão vulnerável é, pelo visto, toda a chancela que o idiota enamorado necessita para declarar sua carência aguda de ouvir a voz dela. Ali, então, vomita o lugar comum insípido de que o amor desconhece rápido ou lento, enquanto esse par de panaca segue numa maratona fudida para arruinar o próprio romance. Enquanto isso, a matriarca de Bora, Belma, a contragosto autoriza a família de Ada a pernoitar, impelida exclusivamente por ser descaradamente manipulada pela neta. A tia de Ada, Nergis, dá início a uma ofensiva de tortura mental, infernizando Belma com uma ladainha interminável sobre as pretensas virtudes de Ada. Belma revida o golpe com uma passiva agressividade de cartilha, sugerindo que Bora já está de compromisso marcado com uma pretendente muito mais qualificada, a óbvia Tucci. Em outro canto deste universo bagunçado, Evren pressiona Tucci por causa de uma gravação comprometedora e joga na porra da mesa sua condição de acionista. Rusgar, seu noivo de Araque, ouve diálogo dos dois e imediatamente se assanha todo com a nova alavancagem que acabou de obter. O verme peçonhento então dá a entender que vai vazar os podres dela, a não ser que ela melhore radicalmente o tratamento de merda que lhe dá. De volta à mansão de Bora, Evran dá de cara com a tia de Ada e a Zeimin e fica de imediato e lastimavelmente caidinho por ela. Ele começa a arrancar de Ada detalhes pessoais sobre Yasmin, que por sua vez revela um grau de carência equivalente ao jorrar que ele é belo como uma lua crescente. Com a audiência do portal caindo em queda livre, Bora se desespera e decreta a necessidade imediata de pautas novas para continuarem no jogo. Ada, com o intuito de foder com o psicológico de Tucci e Rusgar, sugere maliciosamente um artigo sobre casamentos de fachada unicamente para jogar merda no ventilador. Bora, totalmente alheia ao subtexto peçonhento, acha a proposta genial e instaura uma disputa de redação entre Ada e Tucci. Tucci arranja um auxílio de 5ª categoria para encontrar fontes, que oportunamente inventam uma lua de mel de merda só para se livrar dela. Na sequência, Rusgar fabrica uma história totalmente furada para o artigo dela, porque esse é o nível de suporte que se pode aguardar de um noivo de Araque. Ada bola uma tramóia bem mais elaborada, convocando sua irmã Celine para se passar por uma mulher com deficiência auditiva que aturou um matrimônio desgraçado. A entrevista vira o palanque particular de Ada, de onde ela dispara uma preleção cáustica sobre como os homens constroem farsas românticas que invariavelmente destroem as mulheres. Bora, contudo, não é um completo imbecil e sagazmente percebe que a língua de sinais de Celine é uma completa palhaçada, expondo a encenação descarada. Ele acuradamente diagnostica essa palhaçada como uma cagada monumental pro romance incipiente de Ali e intima Ada a confessar a verdade ao pobre coitado. Ali, nesse meio tempo, enche a cara pra caralho enquanto aguarda um coletivo que ele, na sua estupidez, acredita ser sua carruagem rumo a Celine. Bora encontra este espetáculo deprimente de merda numa rodoviária e, com o auxílio de Ada, reboca seu amigo encharcado de álcool de volta pro cafofo dela. Antes de apagar de vez, Ali murmura uma proposta de casamento pra Celine, alcançando assim um patamar totalmente novo de insanidade do caralho. Mais tarde, aquela piranha maquiavélica da Tucci surrupia na cara dura o artigo genial de Ada, Jogo do Destino, direto do notebook dela. Ela crava a própria assinatura na obra furtada e troca o arquivo de Ada pela sua própria redação oca. A esperança ajuda! Quando Ada descobre a fraude, ela peita Bora, mas como a serpente apagou meticulosamente as provas, ele se nega a dar crédito a uma única sílaba dela. Ele friamente a dispensa como uma chorona invejosa e lhe estende um cheque, um gesto ofensivo que a deixa fudida pra caralho. Num raro lampejo de não ser um perfeito idiota, Bora recordar ter escutado Ada declamar Jogo do Destino em voz alta durante um de seus embates anteriores. Ele resgata o texto de seus arquivos digitais e a realidade brutal o atinge em cheio. Ada falava a verdade o tempo todo e ele agiu como um escroto completo. Consumido por um remorso avassalador, ele voa para casa dela a fim de se redimir por sua performance como um imbecil de proporções monumentais. Ao chegar, contudo, ele é empata fudido pela cena de Rusgar, o cônjuge secreto de Araque de Ada, forjando o cliffhanger mais patético já criado.
O episódio arranca com Bora justificadamente prensando Ada contra a parede ao flagrar aquela criatura desprezível do Rusgar zanzando pela casa dela vestindo um famigerado roupão. Ada, em desespero, cospe uma lorota esfarrapada, alegando que Rusgar não passava de um farrapo humano embriagado e deprimido depois de um desentendimento fútil com Tucci. Ela sustenta que foi coagida a enfiar o estorvo patético debaixo de uma ducha fria para que ele caísse em si, uma narrativa que Bora, diga-se de passagem, repele de imediato. Inexplicavelmente, a explicação fajuta dela consegue se alojar na cabeça dura dele e ele opta por relevar o incidente exasperante por completo, pelo menos por hora. Mais tarde, no carro dele, eles protagonizam um diálogo de uma vergonha alheia colossal, no qual Ada supõe de forma absurda que ele se refere a um bigode imaginário em seu rosto. O enigma monumental se revela ser uma mera mancha de iogurte, mas a cena deplorável por inteiro é um tormento visual para qualquer espectador. Então, com uma audácia inacreditável, ela cava a fundo na origem da cicatriz facial dele, uma indagação de uma petulância atroz. Bora, como era de se esperar, disse um caos dramático e melancólico sobre cair de uma moreira e quase fudeu o olho. É uma jogada óbvia para criar uma conexão profunda, mas que apenas consegue expor a carga cavalar de traumas mal resolvidos que esse brutamontes arrasta consigo. Num lance de lógica absolutamente incompreensível, Ada de alguma forma o convence a zanzar descalço por um parque público como uma dupla de patetas delirantes. Previsivelmente, um verme qualquer passa a importuná-la, e Bora entra em parafuso, ativando instantaneamente seu modo protetor surtado e ultra-agressivo. Ele então começa a proferir uma tese detalhada e anatômica sobre como vai desmembrar o sujeito até virar um amontoado de tendões arrebentados, o que é um atestado de pura demência. Enquanto ele está entretido com sua performance patética, os sapatos de ambos são afanados, forçando-os a um retorno humilhante para casa como uma dupla de idiotas rematados. De volta ao escritório, o esgoto realmente transborda quando a farsa vem à tona. Ada, e não a eternamente imprestável Tucci, foi autora do artigo de sucesso estrondoso Casamento Branca de Neve. A porcaria do artigo pulverizou todas as métricas de engajamento da empresa, comprovando de vez que Ada possui alguma centelha de talento genuíno. A reação imediata de Bora é divulgar uma retratação farisaica, ostentando sua própria retidão num delírio de superioridade moral. Mas Ada, num lampejo incomum de raciocínio estratégico, contrapõe com acerto que admitir um equívoco dessa magnitude destruiria pra caralho a reputação da firma por completo. Como recompensa por sua astúcia, Bora presenteia-a com sua estimada caneta tinteiro, vomitando alguma platitude arrogante sobre ela precisar continuar escrevendo pra tinta não secar. Enquanto isso, em casa, Belma tá com a paciência compreensivelmente no caralho do limite com sanguessugas encostados que já ultrapassaram todos os limites da hospitalidade e insistem em viver sob seu teto. Para piorar a porra da balbúrdia doméstica, Nerges, tia de Ada, se põe a fabricar uma gororoba de fertilidade de procedência duvidosa em sua cruzada desesperada para engravidar. Num ato de estupidez monumental, Zaffer toma por engano o preparado que era para Aslan, resultando numa trepada furiosa e desbragadamente passional com uma Belma totalmente estupefata. A trama principal finalmente se move quando Evren dá de cara com o folheto de uma suposta conselheira amorosa que se auto-intitula Sevgi. Bora reconhece a mulher de imediato como Vildan, uma farsante de má fama conhecida por extorquir uma grana do caralho de casais vulneráveis antes de sumir no mundo. Farejando uma oportunidade única para uma matéria de virar o jogo na carreira, ele resolve implodir a palhaçada de retiro dela por dentro, infiltrando-se com uma identidade falsa. Ele aborta a ideia original de levar Tucci, convocando em seu lugar Ada para ser sua cúmplice na farsa, uma decisão de uma imbecilidade atroz que ignora qualquer lógica. Tucci, como esperado, tem um chilique monumental e exige fazer parte da trama, acabando de babado seu deplorável ex-namorado Rusgar. Assim que botam os pés no retiro, são compelidos a se desfazer dos celulares, um alarme vermelho de proporções gigantescas berrando de tão óbvio. As acomodações para os otários pagantes são uns buracos de merda fétidos, enquanto a impostora Selg se esbalda numa suíte luxuosa. Durante umas dinâmicas de confiança descaradamente manipuladoras, Ada e Bora são empurrados para uma proximidade sufocante, um recurso barato para atiçar a audiência. Ele arquiteta um plano para penetrar nos aposentos de Serva enquanto ela está distraída, utilizando cinicamente Tucci e Hilsgar como peões descartáveis. Eles conseguem se infiltrar nos aposentos particulares dela, onde encontram uma máquina de contar dinheiro e um cofre lotado de cópias de passaportes.
Bora explica que a peçonhenta tá comandando um esquema de roubo de identidade do caralho, em grande escala, literalmente usurpando a vida inteira das pessoas bem na cara delas. Eles são quase flagrados com o retorno de Sevgi, o que os obriga a se enfiar num armário como figuras de uma peça teatral pavorosamente mal escrita. Mais tarde, numa dinâmica que demanda revelações pessoais, Ada, abençoado seja seu ímpeto, resolve mandar pra merda a operação secreta deles inteira. Ela despeja a verdade pra todo o grupo reunido, admitindo que seu casamento com Rusgar é um embuste completo e que ela tem vivido uma fraude absoluta. Bora, o mestre da improvisação simplesmente tira da cartola uma história ridícula sobre um gato desaparecido num esforço patético pra salvar o frágil disfarce deles. O retiro caminha para seu desfecho previsível com uma aula de tango e, apesar da relutância inicial dela, Ada e Bora, como não poderia deixar de ser, acabam dançando juntos. A apresentação dos dois se transforma numa demonstração de intimidade visceral, durante a qual engatam num papo nauseantemente meloso sobre amor e cegueira. Ela encara com bravura o cinismo de merda dele em relação ao amor, apontando com toda a lógica que o verdadeiro cego na história é ele. Exatamente no clímax emocional da dança, a polícia, acionada por um conveniente papai ex-máquina, finalmente dá as caras pra acabar com a porra toda daquela farsa. Sevgi ensaia uma fuga ridícula, mas é prontamente detida, momento em que Ada peita a golpista com veemência, rotulando-a de carniceira do amor. Em meio a toda essa confusão, aquele funha burocrático e irritante de merda do cartório, Celal, tá bisbilhotando o artigo Branca de Neve. O episódio culmina com o gancho mais batido que se pode conceber. Celal surge no escritório e, obviamente, reconhece Ada, ameaçando mandar a farsa inteira dela pra puta que o pariu. O episódio arranca com o universo de Ada implodindo no instante em que seu tio inconveniente, Celal, irrompe em seu ambiente de trabalho como se fosse o dono do mundo. Celal, alheio à catástrofe que acabou de provocar, a envolve em uma ternura paterna bem sob o olhar fulminante de Bora. A atmosfera se torna tóxica instantaneamente, compelindo Ada a forjar desesperadamente alguma justificativa esfarrapada no calor do momento. De forma lastimável, ela sustenta que conhecem aquele fóssil por intermédio de Selling no departamento de imigração, uma falsidade tão transparente que até uma pedra notaria a armação. Como se o cenário já não fosse suficientemente grotesco, Ali surge e Ada o descarta como um estagiário insignificante para se livrar de um interrogatório adicional. A fisionomia de Bora transborda por estupefação, um veredito mudo contra aquela charada que ofende a inteligência e se desenrola diante de seus olhos. Ada finalmente intercepta Bora, numa tentativa desesperada de ludibriá-lo com uma lábia barata para se desvencilhar de sua situação precária. Ela saca uma narrativa absurda do rabo sobre um matrimônio clandestino com Rusgar, convenientemente atribuindo o segredo profissional a um chefe que supostamente abomina matrimônio. Em seguida, ela produz uma enxurrada de lágrimas de crocodilo, encenando um solilóquio patético sobre o fardo autoimposto de sua própria tapiação. Bora! Um sujeito que preza pela própria retidão, exibe uma repulsa visceral diante desse espetáculo de bosta dramatizado. Toda essa encenação vai pro caralho e desaba no momento em que Selling, o pivô desta narrativa caótica, adentra o edifício. Ada e Rusgar então protagonizam uma dança deplorável de gestos frenéticos e chamadas furtivas para ocultar Selin do campo de visão de Selah. Aquele verme covarde de bosta do Rusgar consegue se pirulitar dali, largando Ada para enfrentar sozinha seu tio bisbilhoteiro e o fardo colossal de suas invenções. De volta ao apartamento, a desconfiança de Selah se agrava ao observar a atmosfera séptica e inerte daquele pretenso ninho de amor. Ele inspeciona cada centímetro do imóvel, ressaltando a falta flagrante de retratos do matrimônio ou qualquer evidência concreta de que aqueles dois farsantes um dia se casaram. Rusgar, numa exibição monumental de estupidez, solta um provérbio descabido sobre um alfaiate, como se tal bobagem justificasse um fotógrafo não possuir fotos do próprio casamento. Para remediar essa questão imaginária, Selah ordena que eles realizem uma sessão fotográfica de casamento, uma sentença que os preenche com um terror do caralho. Essa determinação culmina no espetáculo vexatório de Ada sendo forçada a entrar num vestido de noiva para uma sessão fotográfica farsante ao lado de Rusgar. A sessão fotográfica inteira se revela uma pantomima agonizante de felicidade, afundando-os ainda mais no abismo sem volta de suas próprias mentiras desgraçadas. Paralelamente, Bora adota uma postura moralista com Ada, informando-a que sua valiosa integridade está em xeque e que ele se nega a ser um coadjuvante no circo de putaria dela.
No dia subsequente, Bora age como um completo cretino ao arrastar Ada para um evento de bolsas de estudo em sua antiga faculdade por motivos que somente sua psique deturpada consegue justificar. Isso é apenas mais uma camada em seu bolo de bosta, visto que o mundo inteiro acredita em sua formação acadêmica quando, na realidade, ela abandonou o curso. Bora, em seguida, a coaja a fazer um discurso onde ela, ironicamente, disserta sobre perseguir sonhos e a virtude da tenacidade. Ela vomita um monte de baboseiras motivacionais sobre sonhos serem parceiros de jornada, tudo isso enquanto sua própria existência está alicerçada em pura bosta de cavalo. Seu castelo de cartas inteiro quase desmorona quando um estudante menciona de passagem que sua irmã pertenceu à suposta turma de formandos dela, forçando uma manobra desesperada de distração. A merda realmente bate no ventilador quando ela esbarra em sua antiga professora de literatura, uma mulher chamada Shiden que de fato se recorda dela. A mestra se recorda de Ada como uma estudante excepcional e fica genuinamente puta da vida por ela ter abandonado o curso a apenas 3 semestres da conclusão. Shiden então lança uma bomba atômica na situação, revelando que Ada alcançou a nota máxima em seu trabalho final e ainda poderia resgatar a porra do seu diploma. Essa confrontação aniquila Ada por completo, deixando-a submersa em um tsunami de vergonha pela existência farsante que ela mesma arquitou. No carro, ela finalmente desmorona, confessando a Bora que precisa pedir as contas porque o fardo de alimentá-lo com tanta bosta se tornou intolerável. Bora reage com um espanto encenado e orgulho ferido, incapaz de processar porque ela sacrificaria sua ambição em nome da honestidade. Seu ego estilhaçado então explode em fúria e ele retorna à empresa como um furacão para exigir a degola profissional imediata dela. Ele rompe no departamento de recursos humanos e ordena que a despeçam pra o caralho, severando todos os laços profissionais dela de imediato. Numa subtrama completamente irrelevante, a tia Yasmin encontra um teste de gravidez positivo e salta para a conclusão apressada de que sua irmã Nergis está esperando um filho. A confusão subsequente leva Nergis a desconfiar de uma traição por parte do marido, até que se descobre que o teste pertence à empregada. Em outra parte, Ali oferece a Celine a gerência do café da empresa, uma proposta que ela agarra sem hesitação. Ada, agora sumariamente demitida e enxotada, mas longe de estar vencida, arranja um trabalho como garçonete em um restaurante tradicional, o Cantinho do Risa. Bora se impõe de volta na vida dela ao descobrir sobre seu novo trabalho e agendar um jantar de negócios lá, confirmando ser o canalha vingativo que todos já sabíamos que ele era. Ele deliberadamente leva Tucci, orquestrando um cenário para expor Ada ao ridículo público e infligir a máxima humilhação. Os clientes, potenciais patrocinadores para os artigos de relacionamento, começam a tecer rasgados elogios a um texto viral de autoria de uma certa Ada Tosion. Esses fregueses alheios mal imaginam que o próprio prodígio que estão exaltando é a mulher que agora lhe serve a porra da água. Tucci, com sua peçonha habitual, especula com escárnio que a autora provavelmente reconheceu a própria inaptidão e regrediu para sua devida e inferior classe social. Durante todo esse pesadelo vívido, Ada luta freneticamente para arrancar a aliança de casamento fajuta de seu dedo, como se o anel aprisionasse sua própria alma. Assim que os clientes partem, Bora pressiona Ada questionando por que ela ainda guarda a caneta que ele lhe deu se realmente renunciou ao seu talento. Ele insiste que o artigo de estreia dela foi um triunfo, mas ela se recusa a reivindicar qualquer mérito por seu próprio trabalho fenomenal. Bora então a rotula de mentirosa compulsiva, antes de declarar com arrogância que ela é uma atriz espetacularmente incompetente. Ada retruca com uma resposta cifrada, dizendo que ele não faz a menor ideia do sucesso dela, aludindo a uma farsa muito mais grandiosa do que ele consegue conceber. Quando ele exige a verdade nua e crua, ela finalmente admite que a mentira tecida pra ele é tão colossal que ela sequer consegue sustentar seu olhar. O episódio encerra-se em um clímax, com Bora demandando saber a Haddad, completamente ignorante de que Tucci escuta clandestinamente a confissão inteira. Ada, enfim, arranja a ousadia para confessar sua fraude meticulosa a Bora, como se tal ato fosse alguma proeza hercúlea. Bora, com a tolerância de um vespeiro em chamas, explode de imediato e exige que ela vá direto ao maldito assunto. Bora, com a tolerância de um vespeiro em chamas, explode de imediato e exige que ela vá direto ao maldito assunto. Após uma eternidade de vacilação pusilânime, Ada despeja seu segredo colossal. Ela só concluiu o ensino médio e vinha se passando por universitária. Restavam somente 3 semestres para sua formatura, mas ela abandonou o curso forjando o currículo porque seu ego quebradiço não suportava a concorrência. A face de Bora se deforma numa escultura bizarra de vaidade ultrajada.
Ada tenta se esquivar com mais embustes, alegando que buscou confessar, mas o Cosmo aparentemente frustrou todas as suas investidas, mantendo sua crônica de embusteira. Ada tenta se esquivar com mais embustes, alegando que buscou confessar, mas o Cosmo aparentemente frustrou todas as suas investidas, mantendo sua crônica de embusteira. Bora então escala seu pedestal moral, proferir um sermão farisaico sobre integridade, como se ele fosse algum bastião da virtude. Ele joga furiosamente na cara dela seus artigos publicados, inclusive o tal texto Jogos do Destino que lhe garantiu emprego na firma. O filho da puta prepotente ainda tem o desplante de acusá-la de plágio, ignorando por completo a hipótese de que ela detém uma fagulha de talento autêntico. Não chilique monumental. Ele arranca de volta com puro rancor a caneta que lhe dera, declarando que o objeto pertence a um escritor de verdade, não a uma piranha farsante. A putaria melodramática inteira culmina com ele banindo Ada de sua presença para todo sempre, como se fosse um monarca exilando um pária. Ele então profere seu decreto imbecil de que uma única falsidade carimba uma pessoa como mentirosa para a eternidade. Ada marcha para fora da sala dele, emocionalmente devastada, porém fervendo em rebeldia, jurando comprovar sua autoria e fazê-lo engolir as próprias alegações de bosta. Numa virada de roteiro espantosa, sua família cessa momentaneamente de ser um bando de cretinos, com o tio Aslan efetivamente defendendo a integridade básica dela. Ali, o único pingo de sensatez nesse circo de aberrações, tenta alertar Bora que sua conduta alcançou novos ápices de estupidez beligerante. Ele sugere, acertadamente, que Bora está apenas descarregando todo o seu lixo emocional remanescente da Ásia em cima de Ada, utilizando-a como um conveniente para-raios. Mas Bora, aquele imbecil teimoso, reafirma com veemência sua inflexibilidade, defendendo sua perspectiva maniqueísta sobre a honestidade, desprovida de qualquer nuance. Absolutamente possessa e transbordando de ira, Ada encurrala aquele frouxo do Rusger com uma demanda irrecusável. Ela intima que ele persuada Tutia a readmiti-la, ou ela detonará a farsa matrimonial inteira deles pra porra do mundo inteiro testemunhar. Rusgar resmungama que a tarefa é inexequível, pois Tutia abomina Ada, mas ela deixa claro que tá se lixando solenemente para esse detalhe. O verme invertebrado cede, arrastando-se até Tuti no meio da noite para suplicar em favor desse plano demente. Quando Tuti, como era de se esperar, o manda para a puta que pariu, Rusgar enfim cria um pingo de culhão e joga sua carta na manga. Ele ameaça revelar a sabotagem dela com a gravação do restaurante, conseguindo assim encurralar a bruxa rancorosa e obrigando-a a se submeter. Na manhã seguinte, Ada retorna triunfalmente à empresa, seu semblante um painel luminoso de arrogância pura e cristalina. Tuti então encena um teatro descaradamente fajuto sobre sororidade, simulando que tá recontratando Ada num grande gesto de baboseira antipatriarcal. Em seguida, numa demonstração de força, ela bane Ada para a área de trabalho compartilhada, uma tática passivo-agressiva para rebaixá-la à base da cadeia alimentar corporativa. Quando Bora descobre a volta de Ada, ele rompe no escritório de Tutia como um vulcão em erupção, cuspindo fúria. Ele os confina para uma discussão particular e dispara um novo ultimato estapafúrdio concebido para infernizar a vida de ambas. Se Ada for bem-sucedida em sua próxima missão, ela permanece, mas se cagar no pau, tanto ela quanto Tutia tomarão um pé na bunda. Bora então impõe a Ada uma missão homérica, arrancar uma entrevista do cantor notoriamente egocêntrico e inalcançável, Kuzei Bate, até o dia seguinte. Notando que a própria pele está em risco, Tuti resolve, a contragosto, unir-se a Ada nessa enrascada em nome da sobrevivência. Elas marcam o encontro com um pretenso empresário apenas para Bora surgir e tripudiar, alardeando que foram ludibriadas por um Zé Ninguém. Pairando sobre toda essa confusão da trama central, existe um enredo secundário inutilmente complexo sobre a porra de uns anéis perdidos, gravados com seus nomes imbecis. Rusgar a sua anel de Ada, mas como idiota que é, o confunde com o de Tushi, o que o obriga a se livrar da sinuca de bico, rebaixando-se com uma joia ainda mais cafona. Em meio ao tumulto principal, Yasmin e Belma prosseguem com sua querela lastimável, ameaçando dar o fora após o vexame absurdo na piscina. O gesto romântico de Ali para Piro fracassa de forma retumbante quando o espelho endereçado a ela vai parar nas mãos de Celine, gerando um fiasco constrangedor de magnitude épica. A novela inteira do anel se encerra quando a joia é descoberta dentro de uma boneca após ter se extraviado na lavanderia. Então, por um lance de pura e imbecil sorte, Ada e Tuti literalmente esbarram no autêntico Kuzei Bate durante a corrida matinal dele.
Eida executa uma manobra de genialidade desvairada, passando-se por uma agente de trânsito para enxotar os bajuladores que cercavam o veículo dele. O artista prepotente fica tão chocado com a ousadia dela que lhe concede a entrevista, carimbando-a como maluca, como se fosse o suprassumo dos elogios. A entrevista é uma parada enfadonha de chavões batidos, mas o cantor está visivelmente hipnotizado pela sinergia caótica da dupla. Ele sem demoras convida para uma festa, um chamado que Ada aceita de imediato, com o único intuito de atormentar o juízo de Bora. Bora, praticamente gotejando ciúme por cada poro, exige que Tucci escolte Ada sob o pretexto de bosta de garantir sua segurança. Na festa cafona, Kuzeibati entoa uma balada constrangedora que compôs para Ada sobre éguas selvagens, telegrafando suas intenções com a sutileza de uma marreta. No exato instante, Bora e Rusgar irrompem no local, completamente prontos para uma medição de caralhos com o artista predatório. Uma pancadaria generalizada eclode, atingindo o clímax com Bora socando a fuça de Kuzeibatan antes de todos darem no pé de um jeito melodramático pra cacete. Ada deflagra essa farsa toda ao surrupiar um anel que pertencia a Bora, cuspindo uma lorota esfarrapada sobre sua avó para se safar. Previsivelmente, as orelhas de radar de sua tia enxerida, Yasmin, detectam a fraude manifesta e, qual urubu farejando carniça, ela intima que o anel seja inspecionado naquele mesmíssimo instante. Ada, com absoluta razão, sucumbe ao pânico, ciente de que o anel ostenta uma gravação comprometedora que implodirá toda a sua construção patética. Num rompante de puro pavor de bicho acuado, ela agita o anel diante do rosto de Yasmin, sacudindo-o alucinadamente para que a megera não consiga decifrar a inscrição. Por um golpe de sorte absurdo, Yasmin está desprovida de seus óculos, o que frustra a leitura da bruxa xereta, mas sua desconfiança permanece completamente intacta. Ada então se digladia com o artefato maldito por um período torturante, aflita para extraí-lo antes que alguém presencie sua situação deplorável. Ela apela para sabão, água e algumas preces aflitas, mas a porcaria do objeto parece ter se soldado em carne e osso a sua própria existência. Por fim, capitulando, ela soluciona o impasse atirando o anel para dentro de um vaso ornamental, como se aquilo fosse um forte de segurança máxima. Posteriormente, enquanto Yasmin se ocupa com uma faxina de araque, ela previsivelmente pulveriza o mesmíssimo vaso quebradiço, reduzindo-o a nada. E que espanto! Em meio ao massacre de porcelana, ela escava o exato maldito foco de sua cruzada investigativa. Exigindo um par de óculos, ela inspeciona a gravação até que os nomes Rusgar e Ada fiquem gravados a fogo em sua maldita mente. Completamente extasiada pela descoberta, ela irrompe na empresa qual uma fora enlouquecida para encarar aquele imbecil invertebrado Rusgar. Rusgar, para seu mínimo mérito, sequer tenta refutar e simplesmente desmorona sobre o interrogatório. Ele prontamente despeja uma confissão deplorável sobre sua devoção a Ada e sua proposta de casamento que foi um espetáculo de merda completo. Ele se lamuria sobre como Ada, com razão absoluta, mandou sua proposta pra casa do caralho, alegando não estar preparada para um vínculo daquela magnitude. Assim, ele se conformou com Tucci, uma mulher que efetivamente aturaria suas babaquices, em vez de choramingar por alguém totalmente inatingível. Yasmin, numa virada de roteiro espantosa, de algum modo se sensibiliza com aquela exibição de sinceridade abjeta e rasteira. Agora, implacavelmente decidida a impedir que qualquer um atravesse o caminho do não-romance de sua sobrinha, Yasmin engendra uma nova trama em conluio com Tucci. A dupla forja um pacto profano, adulterando sistematicamente os currículos de todo e qualquer postulante minimamente capacitado. Elas agem com exatidão cirúrgica, nivelando por baixa seleção de aspirantes, até que restem somente os exemplares mais absurdamente inaptos. O saldo é um autêntico desfile de idiotas do caralho, destacando um candidato cujo apogeu intelectual parece ter sido na quinta série. Bora, detentor de ao menos alguns neurônios operantes, permanece completamente impassível diante daquela procissão de energúmenos e descarta todos eles. Exatamente quando a artimanha esdrúxula delas parece prestes a triunfar, uma nova peça surge do vácuo neste tabuleiro de bosta, uma tal de Meltem. Descobre-se que ela é a vizinha de veraneio de infância de Boris Falaya, uma casualidade tão incrivelmente oportuna que cheira a armação barata. Meltem cativa instantaneamente Bora e, de forma mais crucial, a matriarca conivente da família, Belma. Belma, que se metia sem descanso na busca por uma sucessora para Ada, enxerga em Meltem a porra de uma resposta divina às suas súplicas. Sem desperdiçar um segundo sequer, Belma arrasta Meltem para a empresa e a entrona como a nova assistente particular de Bora.
Sua meta é tão delicada quanto a porra de uma marretada na cabeça, espelhada da vida do filho, acenando com um novo bibelô reluzente diante dele. Tanto Ada quanto Tutti identificam de imediato as manobras translúcidas de Belma, e ambas ficam apavoradas pra caralho com a cartada. Elas são compelidas a observar com desespero impotente, enquanto Bora e Meltem parecem engatar um flerte e reatar laços com uma rapidez vomitiva. Durante um jantar em família, o faro de Ada dispara ao captar um trecho da conversa de Meltem ao telefone. Assim que Meltem se retira, Ada, com total justificativa, espia a ligação e desenterra uma sujeira extremamente suspeita. A julgar pelas pistas, Meltem parece ter se infiltrado na residência e na firma para espionar, tal qual uma agente secreta com um objetivo. O diálogo indica com veemência que ela tá fudendo tudo ao repassar relatórios de avanço para uma figura misteriosa. Contudo, Meltem não é novata no jogo e percebe no ato que Ada estava vigiando toda a sua chamada. Numa jogada de mestre genuinamente sagaz, ela arma uma armadilha para Ada, abandonando o celular no banheiro de propósito após forjar uma mensagem. A busca de Ada pela verdade a impulsiona a ação ao ver a notificação e ela não consegue ignorar a chance de apurar os fatos. Ela tenta desbloquear o aparelho com reconhecimento facial e de digital, mas suas tentativas resultam num fracasso fudido. Ao retornar, Meltem flagra Ada no banheiro com seu celular, detonando uma confrontação explosiva. A desconfiança plenamente justificada de Ada, somada à sua campanha incansável para desmascarar a nova assistente, leva o tapado do Bora a uma dedução penosamente redutiva. Ele a rotula como puramente ciumenta, uma leitura assombrosamente simplista de todo o imbróglio. Eira rebate com veemência a imputação absurda e tenta verbalizar suas inquietações legítimas, mas Bora tá sendo totalmente obtuso. Ele se mantém obstinadamente certo de que ela tá fazendo cena por mesquinhez e falta de ética profissional, incapaz de tolerar a substituição. Esse colapso colossal de comunicação, nutrido pela estupidez dele, cria um abismo entre os dois, deixando Bora progressivamente mais irritado. Paralelamente, a pequena Elif é subjugada pela crise emocional totalmente justificável de iniciar a vida escolar. Sua condição de órfã criada pelos avós a faz se sentir uma forasteira entre os colegas, e ela tá completamente aterrorizada. Eira, que se identifica com essa sensação de deslocamento por conta de sua própria infância conturbada, consegue persuadir a menina a ir. Ela chega a confeccionar um vestido exclusivo para Elif com suas próprias roupas, um símbolo tangível para ajudá-la a se sentir dona da porra toda. Contudo, em seu dia de estreia, um pequeno tirano perverso faz uma piada hedionda sobre seus pais falecidos. Elif, magoada e em clara autodefesa, rechaça o pequeno demônio, um gesto que, como esperado, a catapulta para a diretoria. A direção do colégio requer a presença de um responsável e Elif convoca pontualmente Ada e Bora. Por um breve momento, eles assumem o papel de pais, unindo-se para resolver o problema e amparar a menina abalada. Nesse ínterim, Evren finalmente repagina sua aparência por completo, surgindo no trabalho com o ar de um executivo qualquer, polido e anônimo. O escritório inteiro, como era de se esperar, fica boquiaberto com a transformação, pois ele abandonou a figura de um tipo excêntrico e encebado. Porém, essa repaginada cosmética é instantaneamente eclipsada quando Yasmin desvenda a lealdade pérfida de Evren. Ela escuta uma altercação e constata que Evren está endossando ativamente a cruzada obsessiva de Tutti para conquistar Bora. Para piorar, ela desvenda que o fracasso retumbante do noivado de fachada entre Ada e Rusgar foi uma genialidade arquitetada pelo próprio Evren. Sentindo-se traída até a medula por aquele canalha hipócrita, Yasmin, com toda a razão, o exila de sua vida e corta qualquer comunicação. Decidida a expor Meltem como a víbora que é, Ada encabeça uma apuração com Tutti e Aslan sobre um enigmático número de telefone. Eles apuram que Meltem teria regressado dos Estados Unidos há 2 meses. No entanto, um serralheiro esteve em sua residência 6 meses atrás. Ada está convicta de que essa flagrante inconsistência cronológica é a evidência cabal de que necessita para, enfim, revelar Meltem como uma farsante patológica. No exato instante em que Ada se arma para detonar essa bomba no colo de Bora, Meltem emerge do banheiro tranquilamente trajando somente um roupão. A cabeça de Ada pifa na hora e ela se precipita para a dedução mais sórdida que se pode imaginar sobre Bora e Meltem, encerrando o capítulo com um suspense enlouquecedor. O episódio arranca com Ada vasculhando a residência do Bora por um secador, pois pelo visto limites pessoais são meramente uma recomendação. Ela então se depara com o clichê encarnado, Meltem pavoneando-se para fora do banheiro num roupão, uma tática tão descaradamente ardilosa que beira a afronta.
Bora, o eterno cúmplice, engendra uma lorota deplorável sobre Meltem necessitar de um banho de consolo após outro sujeito ser, como era de se esperar, um traste com ela. Qualquer mulher com um pingo de amor próprio sentiria repulsa dessa proximidade forjada, e Ada, felizmente, ostenta essa decência. Ada, coberta de razão, opta pela sabotagem barata, interrompendo a eletricidade para privar a invasora de sua cobiçada sessão com o secador. Durante o jantar, Ada e sua única parceira capaz, Tutti, submetem a detestável Meltem a um congelamento com o jato polar do ar-condicionado. A estratégia surte o efeito desejado, causando uma alegada contusão no pescoço, que Meltem instantaneamente transforma num espetáculo dramático de bosta pura. Meltem então engata um discurso meloso sobre sua meninice e usa lembranças de karatê para estabelecer um domínio lamentável e desprezível sobre Bora. Ada, quase tremendo de raiva legítima, passa a desmantelar a fachada visivelmente farsante de Meltem com alfinetadas ácidas. O cenário inteiro descanda para um pandemônio de bosta quando Ada finalmente expõe a justificativa pífia do banho, desmascarando a embusteira cara a cara. Paralelamente, a mãe de Bora, Belma, banca perfeita imbecil, bajulando a fingida da Meltem como se fosse alguma realeza em visita oficial. Num golpe de genialidade selvagem, a tia Nergis aplica uma massagem concebida não para sanar, e sim para averiguar a autenticidade da contusão forjada de Meltem. Valendo-se de sua encenação de agonia, a víbora corporativa tenta imediatamente xeretar o computador e o cofre de Bora à procura de senhas. Essa gente de quinta categoria é flagrada gaguejando ao celular sobre sua missão, mencionando o contato Adão como uma tremenda idiota do caralho. Tushi presencia essa masterclass em cagadas, finalmente captando que os instintos de Ada sobre a serpente peçonhenta estavam absolutamente corretos. Enquanto os outros encenam essa farsa doméstica, Ada executa o maldito trabalho de verdade, localizando a morada de Meltem através dos registros de um chaveiro. Ela descobre que o marido de Meltem vive puto com a mania dela de extraviar chaves, um pretexto fajuto e uma bosta de álibi para suas constantes tramóias. Obviamente, o melancólico do Bora tinha que ir no encalço de Ada, vigiando a apuração competente dela das sombras, tal qual um maníaco perseguidor. Ada, com astúcia, então engabela Bora a escoltar ao apartamento de Meltem sob o pretexto de serem uma equipe de entrega. Lá, a perspicácia aguçada de Ada a conduz direto ao pendrive com os dados corporativos afanados de Bora, pateticamente oculto debaixo da cama. Numa virada de roteiro que manda merda os últimos episódios, o pai de Bora, Zaffer, revela que tinha plena ciência da sabotagem empresarial de Meltem o tempo inteiro. Essa confissão legitima todo o ocorrido, comprovando que as intuições de Ada não eram chilique, mas sim raciocínio calculista, implacável e exato. Ao invés de portar-se como um gestor capaz, Bora submete Ada a uma prova de fogo desgraçada, tortuosa e abusiva, arquitetada exclusivamente para ela. Ele sadicamente coage Ada a orquestrar um pretenso jantar de aniversário para si e Meltem, uma autêntica peça mestra de crueldade psicológica do caralho. O crápula manipulador então leva Ada a reboque para comprar vestidos, obrigando-a a experimentar um traje que ele alega ser para rival dela. Ele invade o espaço íntimo dela, com os dedos se demorando nos fechos, enquanto Ada padece sob a ilusão de que auxilia na conquista daquela víbora. Tomadas por uma fúria justificada, Ada e Tutti tramam para saturar o vestido de alérgenos, banhando-o em lavanda para provocar a notória alergia de Meltem. O suposto jantar romântico se revela um evento corporativo, onde Bora profere um discurso nauseantemente sarcástico e cretino, exaltando a integridade de Meltem. Seu grande presente para essa figura pérfida é a porra de uma caneta corporativa, um ato tão aviltante que finalmente destroça o autocontrole de Ada. Ada descarrega sua ira, esfregando o rosto de Meltem para remover a falsa reação alérgica e expô-la como a impostora que de fato é. No momento em que a farsa de Meltem vem à tona, Bora proclama com soberba para todo o maldito salão que estava a par da espionagem dela desde o princípio. Ele então tem o desplante de apresentar toda essa campanha fudida de guerra psicológica como um ensinamento perverso para Ada sobre desonestidade. Subitamente, a traição dela é justificada por uma historinha de merda comovente sobre um pai enfermo e dívidas médicas astronômicas, projetada para nos fazer sentir pena da espia. Bora, numa exibição repugnante de seu complexo de Messias, toma conhecimento desse dramalhão e se propõe a bancar do próprio bolso o tratamento do pai dela. Ele confidencia a Ada que toda aquela barbárie orquestrada foi apenas uma represália doentia e desgraçada por ela ter mentido sobre o diploma universitário. Ele revela que a caneta era destinada a Ada, mas fode toda a lógica ao alegar que a pequena fraude dela o impossibilitou de dar crédito às suas percepções certeiras. Ada finalmente conecta das peças, compreendendo que a questão nunca foi profissional, mas sim sobre o ego de cristal do caralho dele e sua sede por retaliação tacanha.
Ela, coberta de razão, dilacera o argumento de bosta dele, fuzilando por absolver uma sabotadora empresarial enquanto a torturava por uma mentira comparativamente irrelevante. O episódio se encerra com Ada totalmente destroçada ao constatar que aquele moleque patético não apenas destruiu uma caneta, ele violou o espírito dela. O episódio arranca com Bora perseguindo Ada qual um predador enlouquecido, pois esses dois paspalhos são fisicamente inaptos a se esquivarem de um dramalhão estúpido por um mísero instante. Ada, com toda a justiça do mundo para estar enfurecida, esfolia Bora por sua hipocrisia patética, execrando-a por deslizes insignificantes, enquanto Melton escapa ilesa após perpetrar uma traição autêntica. Em meio à sua aberração previsível, a insignificante e patética carcaça sobre rodas de Ada, batizada infantilmente de Gunesh, convenientemente pifa no acostamento. Embora seja um canalha de primeira categoria, Bora providencia um guincho para o veículo dela, um gesto manipulatório que, obviamente, adquire uma importância muito maior do que a devida. Somos então forçados a engolir a história lacrimosa e batida dessa pilha de ferro velho amarelo que Ada encontrou largado e em estado de calamidade total. Mesmo sendo um lixo absoluto de automóvel com os vidros trincados, ela se enganou ao enxergar algum potencial forjado naquela geringonça. Ela se matou em múltiplos empregos massacrantes após abandonar os estudos, juntando cada centavo para adquirir o veículo de um comerciante sórdido. Esse automóvel converteu-se em seu cosmos particular, um estandarte de sua independência arduamente obtida e um parceiro em sua solidão. Por conseguinte, ao cogitar mais tarde que ele possa ser furtado, ela entra em um surto histérico, exibindo sua patética e fudida confusão de codependência com esse amontoado de metal. Enquanto isso, de volta ao manicômio que chamam de casa, Aslan sofre um traumatismo craniano em um caso ridiculamente oportuno de amnésia de merda, que funciona como um artifício pro roteiro. O infeliz sequer reconhece a própria esposa, Nergis, e fica absolutamente aterrorizado ao ver seus familiares. Numa virada de roteiro parida do cu do absurdo, ele se converte num poço de lamúrias e se apega a Belma, a mãe de Bora, como sua nova figura materna. Ele se aferra a ela desesperadamente em busca de refúgio da própria família, um espetáculo de merda que é igualmente pungente e morbidamente hilário. Seus parentes, como era de se esperar, apelam para curas estapafúrdias, como obrigá-lo a cheirar cebolas, como se a aromaterapia fosse remendar magicamente seu cérebro. Um médico atesta que a condição é apenas um trauma passageiro, mas esse diagnóstico não traz porra nenhuma de alento para Nergis, que precisa aturar o marido enxergando-a como uma desconhecida ameaçadora. Toda essa conjuntura escala para uma ópera de imbecilidade quando Aslan tem um encontro desafortunado com Evren no jardim. Evren, sendo o sujeito truculento que é, presume erroneamente que Aslan está tentando flertar com Yasemin e mergulha de imediato numa fúria ciumenta. Ele desfere um murro na cara de Aslan, projetando o homem ao solo num acesso de raiva desenfreada. Num instante de puro deus ex-máquina do caralho, este segundo golpe no crânio funciona como a cura milagrosa, restaurando sua memória ao lugar devido. De súbito, Aslan retorna ao seu estado normal, mas agora tá absolutamente puto com Evren pela sova totalmente gratuita. Numa subtrama de lealdade restrita, Selene escuta Bora orientando Ada a finalmente admitir sua farsa matrimonial para Ali. Percebendo que tal revelação iria foder por completo a existência de Ada, Selene pratica o ato máximo de martírio em nome da amizade. Com o rosto banhado em lágrimas, essa nobre imbecil informa Ali que era ela envolvida no casamento de Araki, uma falsidade de magnitude tão assombrosa que beira a arte. Selen, que até então parecia ser um parágono de virtude, entrega a confissão de forma excruciante, como se estivesse cagando um ouriço de vidro. Ali fica completamente devastado, não só pela enganação em si, mas pela absoluta foda mental de sua mulher idolatrada ter ocultado isso dele. O relacionamento inteiro deles agora pende por um fio enquanto ele tenta digerir essa traição desconcertante. Em outro picadeiro deste circo, o maquiavélico Rusgar finalmente se farta da postura de vadia, insuportável e arrogante de Tutti. Ele transforma o rompimento deles num grande espetáculo público, convertendo sua desgraça pessoal em fofoca corporativa picante, como o patético carente de atenção que é. Seu verdadeiro propósito, contudo, é se miscuir novamente na vida de Ada, presumindo com acerto que ela permanece crédula o bastante para venerá-lo sem questionar. Para dar prosseguimento à sua vilania, Rusgar passa a chantagear Tutti, utilizando o escândalo do vídeo que quase fudeu com a carreira de Bora. Ele demanda que ela lhe arranje uma promoção para líder do departamento criativo, um posto atualmente ocupado por um trouxa perfeitamente capaz chamado Alpi. Quando Tutti contesta que o cargo não está vago, Rusgar a instrui friamente a liberar a porra da vaga, sem deixar a menor dúvida sobre sua índole vilanesca.
Ada, em sua compaixão infinita e pueril, crê piamente que Husgar e Tucci estão enamorados e assume como sua missão pessoal auxiliá-los. Seu primeiro plano esdrúxulo consiste em levá-los a uma academia de boxe para extravasarem a raiva, uma concepção que é um absoluto fracasso tático desde o princípio. Este plano tem um efeito contrário magnífico quando Tucci, enraivecida, inquestionavelmente apaga Husgar durante a sessão de treino deles. Completamente alheia a essa cagada monumental, Ada então arquiteta outra estratégia pavorosa, envolvendo um jantar em sua modesta morada. Ela ludibria ambos para que compareçam, com Tucci convicta de que demonstra sua dedicação ao cozinhar, e Husgar supondo que Ada deseja um encontro amoroso. O jantar subsequente é um tormento absoluto, um cenário infernal e denso no qual cada um dos presentes está visível e profundamente desgraçado. No momento em que Ada e Bora se retiram para tomar sorvete, a verdade nua e crua irrompe num festival de peçonha entre Tucci e Husgar. A questão jamais foi sobre afeição. Tratava-se inteiramente da extorsão do canalha e da corrida frenética dela para assegurar-lhe aquele almejado posto no departamento criativo. Constatando que precisam eliminar Alp, Ada e Tucci decidem se engajar em espionagem empresarial após o horário de trabalho no escritório. Numa sequência que é simultaneamente tensa e farsesca, as duas ludibriam a segurança, com Tucci simulando um roubo como um ardil. Elas invadem o computador de Alp e bisbilhotam até descobrir que ele procurava outro emprego, inclusive numa companhia onde o pai de Tucci é um figurão. Elas utilizam essa informação para engendrar uma proposta de emprego irrecusável para Alp, que o sujeito ingênuo aceita, grato, no dia seguinte. Com Alp oportunamente fora do trajeto, Bora, sem desconfiar, conclui a conspiração delas ao promover o Husgar, completamente indigno pro posto vago. Em meio a essa tempestade avassaladora de caos, Bora e Ada estão, de forma inexplicável, se conectando, um desdobramento que contraria toda a lógica. Bora tem uma atitude tipicamente imbecil ao simular um roubo de carro apenas para atormentar a Ada, só para se sentir um canalha completo no instante em que testemunha sua aflição genuína. Essa conjuntura bizarra culmina num momento de maturidade surpreendente, no qual ambos reconhecem que foram péssimos um com o outro e acordam uma trégua mútua. A conexão incipiente deles ganha um destaque adocicado enquanto devoram algodão doce na orla, qual um par de adolescentes com os hormônios em ebulição. A tensão romântica se adensa de forma palpável enquanto Bora remove com delicadeza o algodão doce dos lábios dela, aproximando-se perigosamente de um beijo. Mais tarde, numa estarrecedora exibição de vulnerabilidade, Bora confidencia a seu primo Ali que seus sonhos foram completamente fudidos por Ada. Este homem, que proclama que o amor é uma merda, admite então sentir ciúmes na ausência dela, finalmente reconhecendo que foi totalmente apanhado de surpresa por seus sentimentos por ela. O episódio encerra deixando um rastro magnífico de pendências, desde o coração profundamente estilhaçado de Ali até as vitórias arrogantes de Husgar. Ada irrompe pelo escritório como uma fúria desgovernada, na trilha da sempre ardilosa Selim. O príncipe herdeiro da firma, Bora, previsivelmente topa com Piril, que prontamente delata que Selim se picou com aquele traste do Ali instantes antes. É óbvio que Bora os flagra num estúdio fotográfico de quinta categoria, interrompendo uma briguinha de casal tão pateticamente ensaiada que fede a teatro de principiante. Selene desfia um monólogo sobre separação que beira o ridículo de tão falso, enquanto Ali suplica por outra oportunidade com a credibilidade de um vendedor de carros usados. O teatro grotesco atinge seu ápice com Selim sacando um spray de pimenta, simulando o rapto daquele peso morto numa demonstração de desespero frio e calculado. Como era de se esperar, a víbora da firma Piril assiste essa armação inteira e voa de volta à sua mesa para disseminar sua intriga venenosa por todo lugar. A narrativa original sofre uma mutação do caralho na estúpida rádio peão da empresa, escalando de uma trivialidade absurda para a ficção bem mais escandalosa de que Ada raptou Bora. Revela-se que todo esse espetáculo do sequestro não passa de um estratagema de bosta, rocambolesco e exagerado de Selim e Ali para empurrar Ada e Bora para alguma armadilha romântica estúpida. As mentes brilhantes por trás do plano então dissolvam nossos dois protagonistas num hotel de fim de mundo, gerenciado por uma tal de Shaibi, que é uma comparsa evidente em toda essa palhaçada. Subitamente, o hotel é acometido por uma sequência de incidentes infelizes e descaradamente forjados, iniciando com o abastecimento de água, que, por uma grande conveniência, pifa. Numa reviravolta espantosa que não convenceu uma única alma, a luz acaba, mergulhando o casal na atmosfera romântica mais vagabunda e clichê que existe.
Eira e Bora são impiedosamente empurrados para situações de intimidade fabricada, combinando com ele se fazendo de herói para salvá-la de um chuveiro que, para começo de conversa, nem tinha água. Inexplicavelmente, essa manipulação de merda de nível maternal funciona, e depois de superarem montanhas de drama forjado, eles enfim se beijam ao raiar do dia. De volta ao mundo real, suas famílias descontroladas entram em colapso, com as tias Belma e Yasmin tendo um surto de merda mútuo e denunciando uma a outra para as autoridades. A contenda familiar se transforma num foda-sal tão desgovernado que Ada e Bora são oficialmente declarados foragidos, como se fossem mentes do crime em vez de um par de patetas apaixonados. As autoridades acabam por localizar os dois trouxas e namorados e os rebocam de volta à civilização, onde seus clãs beligerantes aguardam prontos para o foda-cálice familiar. Numa trama paralela igualmente cretina, a tia Yasmin flagra uma conversa entre Ada e aquele parasita imprestável do Husgar, descobrindo o segredo do casamento de Araki deles. Yasmin, então, tem um chilique do caralho, não pela enganação em si, mas por acreditar que a situação ativa alguma maldição familiar arcaica e absurda sobre primeiros amores. Ela insiste fanaticamente que Ada deve permanecer acorrentada pela piroca aquele fracassado para escapar de um destino trágico, completamente surda a declaração cristalina de Ada de que Husgar nunca foi seu primeiro amor para início de conversa. Retornando ao desastre principal, Bora arquiteta um jantar romântico insultantemente perfeito numa praia, um autêntico festival de clichês de velas a um chefe particular. Ele então engata seu dramalhão pessoal, recontando como a traição de uma ex-amante supostamente fudeu com sua confiança para todo sempre. O sujeito, então, tem o absoluto desplante de elogiada por sua honestidade, uma declaração tão profundamente irônica que daria para abastecer uma cidade pequena. O discurso hipócrita dele a deixa completamente fudida de culpa, forçando-a a confrontar que toda a conexão dele está alicerçada numa mentira colossal e visceral. Esmagada pelo peso de seu próprio dilema fudido, insolúvel, ela detona a fantasia romântica, informando a Bora que a ligação deles é uma completa impossibilidade. E o episódio termina com Ada se afastando dele, prisioneira da rede de mentiras terrível e complicada que ela deveria ter desfeito desde o princípio. O episódio arranca com Ada desmoronando sob o peso da própria teia de mentiras, seus gritos de agonia, a trilha sonora patética da armadilha que ela mesma construiu. Presa em sua fraude monumental, ela oscila pateticamente entre um amor genuíno por Bora e a farsa sufocante de seu casamento com Husgar, uma criatura absolutamente inútil. Em uma tentativa patética de proteger o que resta de seu coração, Ada recorre à invenção de calamidades, uma estratégia lamentável para convencer Bora de que sua família é amaldiçoada por um azar de novela. À beira da piscina, ela oferece a Bora um algodão doce, um gesto tão enjoativamente doce que serve apenas para sublinhar a manipulação grotesca que ferve logo abaixo da superfície. A seguir, ela foge a uma chamada no celular dele e executa um chilique teatral quando ele a ignora, alegando uma emergência de trabalho fictícia que exige sua atenção imediata. Quando Bora manda a ligação fantasma pra puta que pariu e se recusa, a investida premeditada dela arremessa ambos na piscina num instante de absoluto pandemônio cômico. Ada prontamente cospe uma desculpa de merda pro ocorrido, encenando um pavor teatral de que o mergulho deles é a evidência irrefutável da tal zica, como se o cosmos em pessoa tivesse conspirado pra ensopá-los. No dia seguinte, na firma, Bora decide aniquilar a botaria galopante sobre as flores que enviou pra mulher que indiscutivelmente fudeu a cabeça dele. Ele emite um pronunciamento público ousado para todos os funcionários, proclamando que as flores são um tributo pessoal dele à sua estimada Ada, usando a porra de um megafone para escancarar o assunto. Essa jogada despudorada abala pra caralho o escritório inteiro, principalmente Ada, pois Bora simplesmente inoculou o relacionamento deles na corrente sanguínea da companhia para exterminar de vez o falatório. Enquanto isso, a parentela alheia de Ada mergulha em sua própria novela, com a tia Nergis advogando com uma mentalidade antiquada pelo show de merda fraudulento que é a aliança de Ada com Husgar. A matriarca desinformada comunica ao tio Zafir que o coração de Ada pertence ao seu primeiro amor, totalmente ignorante de que esse suposto grande afeto é o mesmo babaca que Ada está lutando com unhas e dentes para expelir de sua existência. Ela então agenda um encontro com Husgar para mediar a situação, enquanto a tia, eternamente aflita, Yasemin, se vira nos 30 para evitar que toda a confidência nojenta venha à tona e devaste a vida de todos. De volta à firma, Bora revela que um cliente vital de uma companhia chamada Senhor do Fogo tá a caminho para uma apresentação que pode erguer ou afundar a porra da empresa inteira.
Este encontro de altíssimo risco naturalmente fornece o cenário ideal para Ada executar sua próxima jogada insana pra caralho em sua cruzada incansável de desgraça fabricada. Para engenhar uma dose extra de má sorte, ela, na maior cara de pau, delibera por interromper a eletricidade do edifício inteiro instantes antes da exposição crucial. Como era de se esperar, essa artimanha provoca um pandemônio absoluto, pois o gerador de emergência dá uma merda por desleixo com o abastecimento, aprisionando Bora dentro do elevador. Ada, a mentora por trás dessa calamidade, apenas permanece inerte, com uma disfarçatez monumental, simulando estar chocada com o preciso desastre que ela orquestrou com esmero. No exato momento em que a situação atinge o auge do disparate, o gerador entra em combustão quando Ali desajeitadamente tenta reativá-lo. Ao extinguir o incêndio, Ada recontextualiza a porra toda do desastre, informando ao cliente atônito que tudo não passou de uma exibição cuidadosamente arquitetada. Ela tem o puro desplante de alegar que foi uma demonstração cênica de maestria sobre as chamas, um tema sob medida para a empresa dele, Senhor do Fogo, e o sujeito de fato engole a saladainha de bosta inteira. Sua invenção magistral tirada do cu milagrosamente assegura o contrato, com o cliente incompreensivelmente deslumbrado pelo método de apresentação grandioso e anárquico deles. Em meio a este pandemônio ascendente, a puta invejosa da Tucci deflagra sua própria campanha peçonhenta contra o romance nascento de Ada e Bora. Ela descobre que Ada e Rusgar estão se consultando com a mesma porra de advogado e farejando uma vulnerabilidade na narrativa deles e imediatamente marca seu próprio encontro ardiloso. Durante a reunião, ela apura que o profissional é especialista em divórcios, o que obviamente a leva a questionar que porra é essa sobre a razão pela qual tanto Ada quanto Rusgar necessitariam de seus préstimos. Tucci então monta sua cilada ao exigir documentos de identidade atualizados de todo o pessoal, uma manobra de força projetada especificamente para foder os dois conspiradores clandestinos. Ela está ciente de que os registros oficiais deles exporão seu estado civil, o que impele um Rusgar apavorado a alertar Ada de que seu inteiro castelo de merda está a ponto de ruir. Simultaneamente, a ficha finalmente cai para Bora e ele inspeciona as gravações de vigilância, constatando que foi Ada quem sabotou o suprimento elétrico. Ele a interpela sobre sua complexa rede de embustes, deixando claro pra caralho que não é o otário que ela julga ser. Mais tarde, durante um roubo genuíno, Bora e Ali deparam-se com um ladrão de verdade, mas o tomam por mais um figurante na empreitada de azar de Ada, chegando ao cúmulo da estupidez de auxiliar o meliante a subtrair todos os seus pertences. Na manhã seguinte, ao se dar conta de que foram ludibriados por um bandido qualquer, Bora é compelido a assumir o papel de justiceiro e rastrear o delinquente por conta própria. Após encarar o gatuno e reaver seus bens, Bora decide orquestrar seu próprio tormento psicológico, simulando lesões sérias sobre uma montanha de bandagens para conquistar a compaixão de Ada. Ada, cujo peito bondoso é uma presa fácil, engole a farsa dele com anzol linha e chumbada, zelando por ele com sopas e afeto como se estivesse autenticamente lesionado. Durante um desses instantes falsamente afetuosos, Bora remove teatralmente suas bandagens postiças, revelando que todo o seu conto sobre o ferimento era nada mais que uma encenação magistral. No exato instante em que rompem numa briga monumental sobre suas falsidades mútuas, uma pancada predestinada ressoa na porta da frente. Ada atende a porta e se depara com Celal, um agente de imigração postado ali para comunicar o parecer da averiguação de seu matrimônio. Enquanto ela permanece petrificada de assombro, Bora, totalmente inconsciente do homem à soleira, despretensiosamente a invoca por um codinome afetuoso que está prestes a detonar o universo inteiro deles. O episódio detona com Ada sendo compreensivelmente flagrada por Celal Bey, que descaradamente invade o apartamento de Bora sem o menor pré-aviso. Como era de se esperar, aquele cretino absurdamente gato do Bora surge com sua pose blasé, soltando um meu amor pra Ada e empurrando-a pra uma improvisação frenética. Ada, pensando com uma agilidade incrível, inventa uma desculpa sobre biscoitos pra se afastar de Bora e poder falar com Celá a sós. Ada finalmente extravasa sua agonia numa confissão dilacerante, expondo que sua união com aquele traste inútil do Rusgar foi uma farsa dantesca que arrasou suas perspectivas. Ela também confessa sua ligação com Bora, o que é, pra ser sincero, a reviravolta mais óbvia em toda essa palhaçada. Celal, exibindo um fugaz vislumbre de dignidade, promete sigilo, mas irradia telepaticamente sua determinação de aniquilar Rusgar por sua canalice. No arco secundário tão enfadonho que faria uma porta chorar de tédio, um sujeito lastimável chamado Evren se arrasta de joelhos para que Ali e Selim salvem suas chances com Yasemin. Selim engendra uma manobra psicológica ofensivamente transparente, despachando Yasemin para a cafeteria da firma e instruindo Evren a tratá-la com total indiferença.
Essa estratégia absurdamente pueril de dar um gelo de fato surte efeito, pois Yasmin, como era de se esperar, sucumbe a um surto magnífico de possessividade. Pela primeira vez, Ada tem um alento. O parecer da imigração absolve a ela e Rosgar, o que implica que aquele sanguessuga aproveitador não será expulso do país após a separação. Sua advogada assegura que a dissolução do casamento ocorrerá em apenas um mês, uma audiência célere, visto que ambos consentiram em liquidar de vez essa união de fachada do caralho. Evidentemente, suas tias intragáveis prosseguem com sua ladainha agressiva, atormentando Ada com sua fixação idiota em sina e predestinação. O circo pega fogo de verdade quando o degenerado do Husgar propõe um pacto peçonhento à igualmente detestável Tucci. O verme manipulador confessa que ainda nutre sentimentos por Ada e sugere uma parceria, apostando na fixação lastimável de Tucci para cercar Bora. O ardil conivente deles é forjar um apoio de merda pra Ada e Bora na cara dura, enquanto maldosamente instigam a desavença pra arruinar o romance. Durante um almoço coletivo, esses dois conspiradores astutos conduzem a conversa com perícia para instigar um atrito entre Ada e Bora por trivialidades como higiene e manias. No estágio seguinte de sua trama doentia, Tucci surrupia a identidade de Bora após vislumbrar sua senha inacreditavelmente imbecil, 4 ridículos algarismos 3. Aquele escroto repugnante do Rosgar então se apossa da identidade furtada e a semeia no apartamento de Ada, arquitetando com esmero sua cilada desprezível. Tucci, em seguida, telefona para o tio Aslan, personificando uma agente de segurança e inventando uma lorota esfarrapada sobre um alarme residencial acionado. Quando a tia Nergis vai averiguar, ela descobre a identidade de Bora na mesinha de centro e, como era de se esperar, perde a porra da linha, jurando levar Ada de volta pra Bursa à força. Num contra-ataque genuinamente genial, Ada rompe pela empresa e arma um escândalo teatral magistral, culpando Bora por ter plantado a identidade para fabricar um rompimento fajuto com ela. Já a sós, ela desvenda que o teatro do caralho todo foi uma artimanha, persuadindo Bora de que precisam sim simular um rompimento para se livrar da família insana pra cacete. Apesar do rompimento forjado, o embevecido Bora exibe um autocontrole nulo, inundando Ada com mimos suntuosos em seu ambiente de trabalho. Ele despacha sapatos de marca e um vestido acompanhados de notas misteriosas, arrastando-a para uma gincana corporativa antes de agendar um encontro reservado. Toda sua pantomima complexa é, como esperado, desmascarada quando um cretino bisbilhoteiro chamado Eyup ouve a troca de palavras deles e prontamente fofoca o segredo para a empresa toda. O episódio culmina com ambos os clãs sacando a farsa e encurralando o casal depois do jantar, assegurando um armagedão iminente de barraco familiar. O episódio abre com Belma, Nergis e Yasmin, um conluio de megeiras encheridas invadindo a casa de Bora após Tucci alertar sobre a presença de Ada. Estas carniceiras fofoqueiras estão convictas de que flagrarão Ada e Bora em pleno ato, salivando pela mera perspectiva do escândalo. Contudo, Ada, exibindo um raro vislumbre de instinto de autopreservação, empreende uma escapada frenética pela janela instantes antes da chegada do pelotão de fofoqueiras. Em sua fuga estabanada, ela negligentemente larga para trás os sapatos e um colar, deixando uma trilha de evidências para as víboras impiedosas em seu encalço. O trio de tias invade o local e, ao encontrar os pertences de mulher, imediatamente taxa Bora como um predador vulgar com seu mais recente troféu. Yasmin, a mentora por trás dessa baixaria toda, constrói uma história peçonhenta sobre a devassidão fictícia de Bora após surrupiar o colar de Ada como prova fabricada. Ao raiar do dia, o círculo social inteiro já engoliu a patranha sobre a traição de Bora, pois as pessoas não passam de um rebanho de idiotas ingênuos. Enquanto isso, Bora tá com a moral completamente fudida por essas alegações sem fundamento, justificando-se de forma patética para Nergis e Aslan, que o observam com supremo desprezo. Ele declara com desespero seu amor autêntico por Ada, questionando por que a família dela tá tão infernalmente decidida a fuder com a relação dos dois. O desespero de Bora escala para uma fixação doentia, ao passo que ele os interroga incessantemente sobre o tal primeiro amor de Ada, demandando a identidade desse adversário espectral. Nergis, em vez de contar a simples verdade, inventa uma história de merda sobre um homem dedicado do passado de Ada, fodendo propositalmente com a cabeça de Bora, enchendo-a de incertezas. Numa coincidência de enredo absurdamente conveniente, a advogada de divórcio de Ada anuncia seu casamento iminente e uma consequente licença de um mês da vida real. O processo dela é, por conseguinte, repassado ao dono do escritório, Turgut Ashkin, um sujeito arrogante que age como se fosse a última bolacha do pacote para o público feminino.
Turgut expõe de imediato sua índole predatória ao levar Ada para um restaurante chique, usando a desculpa esfarrapada de uma reunião de trabalho. Esse babaca então sujeita a Ada a uma enxurrada de cantadas invasivas tão descaradas que é óbvio que ela ficou absolutamente nauseada. Por coincidência, Bora liga pra Ada e a simples menção de que ela está jantando com um amigo homem é o suficiente pra foder de vez com sua cabeça já paranoica, atirando-o num vórtice de ciúmes. Depois que Ada vai embora, Bora confronta Turgut e, munido da descrição imprecisa de Nergis, deduz imbecilmente que este sujeito é o lendário primeiro amor. Num ato de burrice colossal, Bora impulsivamente contrata Turgut como novo assessor jurídico da empresa, colocando o lobo para cuidar das ovelhas. De volta à empresa, Bora flagra Ada pedindo sigilo a Turgut, o que sua mente doentinha interpreta como a confirmação cabal de sua tese completamente infundada. Tuche, o urubu de sempre, fica como era desespera fascinada pelo novo advogado e começa a importunar Ryuzgar e Seilin em busca de detalhes. Ryuzgar está claramente aterrorizado, e sua perturbação é um indício inequívoco de que ele fareja a merda monumental que está prestes a acontecer. Bora, num surto de arrogância alucinada, arma um jantar de confronto para supostamente expor o tal primeiro amor diante de Turgut, Nergis e Aslan. Por uma inacreditável obra do acaso, Tucci e Ryuzgar brotam no mesmíssimo restaurante. Ao avistar Nergis e Aslan, Ryuzgar tenta uma fuga covarde, mas Tucci, farejando a chance de causar uma confusão do caralho, praticamente o acorrenta à cadeira. A farsa toda, já capenga, vai pro caralho quando Bora intima Nergis a confirmar se Turgut é o tal primeiro amor de Ada. Nergis, acuada e sem poder dedurar o verdadeiro impostor sentado ao lado, livra a própria pele de forma vergonhosa ao confirmar a lorota de que Turgut é o cara. Ada chega com um timing dramático perfeito, surgindo a tempo de testemunhar a própria tia a foder com uma mentira desgraçada. Sentindo-se totalmente sem saída, Ada confirma com veemência a mentira de merda, declarando Turgut como seu primeiro amor, ao mesmo tempo que garante sentir agora apenas repulsa pelo sujeito. A noite, como era de se esperar, descamba para um puteiro generalizado e caos total, culminando com Aslan passando mal, o soco de Bora na cara de Turgut e uma excursão coletiva para a delegacia. Mesmo após a noite desastrosa, a obstinação de Bora inteirada para si de alguma forma só aumenta, atestando sua burrice completa e irrestrita. Este perfeito imbecil deduz que uma proposta de casamento é a única saída racional, comprando sem demora um anel de noivado de valor pornográfico. Sua mãe, Belma, fica, como esperado, apavorada com a reviravolta e imediatamente chama Tucci para uma cúpula de serpentes, porque farinha do mesmo saco sempre se junta. Tucci se mete a bisbilhotar no escritório de Turgut e, por meio de uma espionagem de quinta categoria, finalmente saca que Ryuzgar não é só um ex-amor de Ada, mas a porra do marido dela. Ela encara Ryuzgar com essa revelação bombástica, mas o frouxo sem colhão revida, ameaçando-a com um vídeo comprometedor, o que leva a um beco sem saída. Incapaz de revelar a verdade, Tucci lança um ultimato perverso para Ada, destroçar as esperanças de Bora ou encarar a vergonha pública de seu matrimônio com Ryuzgar. Enquanto Ada agoniza com essa escolha infernal, a campainha soa, anunciando a chegada de outra avalanche de desgraça. A horda inteira do Bora, capitaneada pelo pai dele, Zafir, a mãe, Belma, e algum primo insignificante chamado Ali, irrompe na casa da Ada para pedir formalmente sua mão. O defeito monumental nesse plano mirabolante é que ninguém teve a consideração elementar de avisar a Ada, deixando-a totalmente desprevenida e aviltada. A família da Ada revela-se igualmente incompetente, com seu tio, Aslan, permanecendo felizmente alheio, até que a tia Nergis informa bruscamente que eles estão ali para pegar a garota. A primeira suposição patética deles é que a proposta é para Selim e não para Ada, porque a lógica é obviamente um conceito alienígena naquele lar. Esse espetáculo de inépcia se arrasta até que Zafir, providencialmente, intervém, declarando formalmente sua intenção de unir Ada a seu filho, Bora. É quase palpável o colapso mental coletivo da família da Ada enquanto se esforçam para assimilar essa revelação totalmente estapafúrdia. A tia Nergis surta de vez, exigindo saber que porra de ligação poderia existir entre Ada e Bora. Bora, o narcisista aproveitador, se exale deste momento caótico para filosofar sobre a ligação deles, proferindo um discurso pomposo sobre o destino. Ada, contudo, sensatamente rejeita a proposta dele na frente de ambas as famílias, humilhando todo mundo na sala. Ela justifica que, com todas já em oposição, ela simplesmente não possui a fibra emocional para travar essa batalha do caralho. Essa rejeição em público aniquila por completo a honra da família de Bora, com sua mãe, Belma, parecendo prestes a catapultar a Ada para outra dimensão.
Para piorar a catástrofe, Bora comete a gafe monumental de revelar que Ada esteve secretamente em sua casa na noite anterior. Ele basicamente informa uma sala repleta de familiares enfurecidos que eles passaram a noite anterior discutindo a sua conexão profunda na casa dele. Ao tomar conhecimento deste encontro clandestino, qualquer frágil resquício de confiança que a tia Nerguis ainda nutria por sua sobrinha vai pra puta que pariu no éter. Sentindo-se profundamente traída pela putaria contínua e pelos encontros clandestinos, ela demanda que Ada seja exonerada de seu posto imediatamente. Ada, sentindo-se acuada e sem alternativas, capitula e concorda em pedir demissão apenas para calar a boca de sua família e seus sermões implacáveis. Enquanto se prepara para jogar a carreira no lixo, um telefonema providencialmente cronometrado e salvador se materializa do éter. Antal Sr. Ferhat, da Fundação Gerjun, está do outro lado da linha anunciando um prêmio completamente novo para redator de mídia social. Como era de se esperar, tanto Ada quanto Tuti são nomeadas, fabricando uma rivalidade artificial que dá a Ada um pretexto fajuto para não pedir demissão. Os patrocinadores do prêmio, um casal de longa data chamado Ferhat e Shirin, então dão o ar da graça nos escritórios da empresa. Os dois são ostentados por toda parte como o epítome do amor, estando casados por 41 longos anos. Shirin executa toda uma cerimônia para preparar o café do marido, alegando que ele não tolera o de mais ninguém. Ferhat então revela que alterou seu nome de Tefik só por ela, um detalhe romântico que deixa a Ada completamente boba. Toda essa ilusão paradisíaca vai pra merda quando Ferhat solta um comentário imprudente sobre o amor eventualmente se deteriorar em amizade. Shirin interpreta isso como prova de que o amor deles está morto, o eviscera verbalmente e então parte enfurecida, ameaçando o divórcio com um sonoro foda-se. Com a cerimônia de premiação agora indo por água abaixo, Bora, numa atitude clássica de canalha, imediatamente culpa a Ada pelo colapso marital inteiro. Ele impõe um ultimato totalmente descabido. Ela tem que reparar um casamento de 41 anos em 24 horas ou pode dar adeus ao prêmio. Ada agora é coagida a uma missão ridícula, rastreando cada um dos parceiros obstinados e convencendo-os de que o outro quer se desculpar. Seu plano previsivelmente vai pra casa do caralho quando ambos aparecem exigindo um pedido de desculpas, com orgulho mútuo tornando qualquer trégua impossível. Desafiando toda a lógica, o discurso desesperado de Ada sobre o amor de alguma forma penetra em suas cabeças ocassas e os dois finalmente deixam a teimosia de lado. Enquanto isso, Tuti está ocupada com sua própria safadeza patética, ludibriando Bora online ao se passar pela mulher ideal dele. Quando o tema seguinte para o artigo é anunciado como Encontro às Cegas, Tuti enxerga a oportunidade perfeita para uma maquinação de outro nível. Ela induz Ada ao encontro às cegas de verdade para pesquisa, arranjando um encontro com um autêntico pervertido chamado Sit. Ada, confiando tolamente em sua colega, se encontra com este esquisito em um café remoto para conduzir seu suposto experimento social. A situação descamba pra merda bem rápido quando o sujeito pega o celular dela, tranca a porta e inicia sua rotina completa de tarado. Quando a família de Ada descobre a enrascada dela, eles entram em pânico coletivo e Bora imediatamente rastreia sua localização. Ele arromba o local, dá uma surra selvagem no predador e grita furiosamente com ele sobre se tentará aquilo de novo. Após o resgate, Bora explode de fúria não com o tarado, mas com Ada, passando um sermão sobre o quão feio ela fodeu com tudo. Eira, forçada a se defender, retruca com razão que não é a porra de uma donzela em perigo e que poderia ter resolvido a situação sozinha. Mais tarde, Bora sobe ao terraço para a grande revelação de sua alma gêmea da internet, apenas para ser interceptado por Tuti. Tuti então lança sua bomba da verdade, confessando seu amor patético por ele e revelando que era a amiga por correspondência que o estava ludibriando. Quando Ada aparece, Tuti desfere o golpe final e devastador de sua intriga complicada. Ela narra com satisfação cada detalhe da farsa, revelando como Ada foi sua marionete, fornecendo-lhe informações e forjando áudio para suas ligações. Esta confissão gélida sobre o embuste sistemático oblitera por completo qualquer pingo de confiança que Bora ainda tinha por Ada. Eira tenta argumentar que seus sentimentos eram genuínos, apesar de seus erros, mas Bora tá cagando e andando pra merda que ela tá falando. Num ato de crueldade suprema, ele declara que ela tá liquidada e que precisa sumir da vida dele permanentemente. Ele berra pra ela pegar toda a sua merda e dar o caralho fora de sua empresa, de sua vida e pra longe das pessoas que ele ama. Suas palavras finais selam o destino de todo o relacionamento com uma ordem derradeira e brutal. Eu nunca mais quero ver você. Suma!
O episódio arranca com Bora finalmente acuando Ada ao sacar que a mulher ideal que ele venerava feito um completo pateta online era, na verdade, aquela víbora da Tucci. Ele está, com toda a razão, arrasado e cego de fúria, sentindo-se o último dos tolos por ter caído numa enganação tão medíocre e arquitetada. Bora, possesso, quer saber que diabos de vantagem Ada imaginou que teria ao compactuar com a armação descaradamente manipuladora de Tucci? Ada tenta de forma lastimável justificar seus atos, balbuciando que Tucci a forçou, mas Bora está magoado e enraivecido demais para dar ouvidos às suas justificativas pífias. Num acesso de ira mais do que justificado, ele a despacha sem cerimônia e a bane de sua companhia, de sua residência e de toda a sua vida. Após levar um fora muito bem merecido, uma Ada desolada se recusa teimosamente a simplesmente sumir do mapa. Ela prontamente telefona em pânico pro tio Zaffer, agendando o encontro numa cartada final para que ele limpe a merda colossal que ela mesma fez. Ada resmunga para ele sobre a importância do seu trabalho, suplicando por sua ajuda feito uma pirralha birrenta. No dia seguinte, o tio Zaffer invade a empresa com Elifa tiracolo, usando a garota sem o menor pudor como isca para sua manipulação sentimental. Ele emprega sua tutela e as ações da finada filha para arrebentar com a cabeça de Bora na base da culpa, forçando-o a recontratar a Ada. O confronto todo é uma canalice de escala monumental que deixa Bora com a sensação de ter levado um murro na boca do estômago do próprio pai por ele tripudiar descaradamente sobre uma tragédia familiar. Mesmo com Bora fincando o pé que não volta atrás em demissões, o tio Zaffer prossegue com sua ladainha, despejando um caminhão de bosta hipócrita sobre fazer tudo aquilo por Elif. Acuado e puto da vida, Bora enfiar a goela abaixo de Ada, a única vaga que resta, um cargo projetado para humilhação suprema, o de Office Girl. Ela é degradada de sua assistente pessoal para a função mais subalterna da firma inteira, uma queda profissional de uma brutalidade ímpar. Embora a função seja uma bosta completa, Ada engole o sapo decidido a passar por cima daquela naja da Tucci e impedi-la de cantar vitória. Aí, um almofadinha qualquer, um tal de Sr. Ferhat, anuncia um concurso de redação metido à besta, oferecendo a Bora outra oportunidade de ser um cuzão vingativo. Ainda fervendo de ressentimento, Bora comete a canalice de namear Tucci, cagando e andando pro fato de que foram os textos de Ada que geraram toda a audiência. Ada o peita sobre sua promessa de bosta de premiar o melhor redator, mas Bora simplesmente ignora a reclamação dela como se fosse um dejeto. Puta da vida e de saco cheio pra caralho com a atitude dele, Ada mais uma vez resolve tomar as rédeas e fazer as coisas do seu jeito. Ela engendra um artigo piegas intitulado Dois Inimigos, Amor e Desespero e conspira com Pyro pra plantá-lo clandestinamente no portal da empresa. A matéria inexplicavelmente explode na internet, pulveriza recordes e só confirma que o povo engole qualquer dramalhão barato que lhe empurram. Quando Bora descobre essa demonstração explícita de insubordinação, ele fica tão possesso que ordena a remoção imediata do texto do site. Como retaliação, Bora marca um jantar com Tucci e, numa demonstração de poder, coage Ada a servir de chofer para o casal durante a noite. Ele a provoca escolhendo uma birosca de kofta, justamente a porra do lugar onde ele e Ada haviam tido um momento de verdadeira conexão. Ao longo do jantar inteiro, Ada é obrigada a atendê-los com uma criada, enquanto o clima pesado transforma o ambiente numa zona de guerra do caralho. Ada executa sua vingancinha medíocre ao servir de propósito algo absurdamente apimentado pra Tucci, fazendo a megera se afogar em tosse. Bora esculacha Ada por suas criancices e enfia num táxi, pra então ele mesmo bancar o salvador da pátria pra Tucci. Enquanto isso, a maquiavélica Tucci, apreensiva com Rusgar, recruta um sujeito chamado Burkhan pra culpar Rusgar pelo vazamento do vídeo do restaurante. Contudo, quando Rusgar ameaça delatar o pacto nojento entre eles, ela precisa alterar a rota e ordenar que Burkhan jogue a culpa do crime em Ada. Ada e Rusgar finalmente se arrastam até o fórum para dar um fim oficial ao seu casamento de bosta. Eles têm um papo inesperadamente franco no qual Rusgar, o pobre diabo, confessa que na real se amarrou pra caralho nela. Ada basicamente responde com um foda-se pra bagunça que ele criou e eles seguem caminhos opostos sem mais alarde, pondo um ponto final naquele episódio patético. Durante todo esse circo, a tia Nergis busca de forma doentia o contato da mãe de Rusgar devido à situação familiar do rapaz. Burkhan enfim dá as caras na empresa, conforme o roteiro de Tucci, preparado para pintar Ada como a culpada pelo fiasco do vídeo. Mas sua armação de quinta cacagoica vai por água abaixo quando Ada o encara com evidências de suas próprias falcatruas, e o cagão some sem dedurar ninguém. Totalmente esgotada por ter que navegar nesse lamaçal de falsidades, Ada decreta que já deu pra ela dessa porra toda.
Ela telefona pra tia Yasmin e ordena que ela junte aquele bando de parentes que mais parece um circo dos horrores pra uma sessão de verdades na casa de Bora. Na mesma noite, Ada e sua comitiva invadem o jantar dos Dogrussós e ela começa a despejar todos os podros um por um. Ela escancara o casamento clandestino com Husgar, seus motivos interesseiros pra cobiçar o emprego e como, pra fuder com tudo, acabou se apaixonando por Bora. A revelação deixa todos boquiabertos, provocando o desmaio da tia Nergis e expondo a bomba de que a tia Yasemin já estava na pista há tempos. Ambora, completamente devastado, chama Ada da vigarista mais competente que já cruzou seu caminho e enxota ela e a porra toda da sua família pra fora de sua casa de vez. 6 meses mais tarde, encontramos Ada perambulando desolada por Bursa, com uma aparência abatida e a aura melancólica de uma universitária em crise existencial. Seus amigos Ali e Celine, agora noivos, surgem para avisar que Bora finalmente solucionou a tramóia do vídeo de Tuti e, sem hesitar, mandou aquela desgraçada pro olho da rua. Exatamente quando Ada se afunda em seu próprio poço de autocomiseração, Bora materializa-se do nada, tal qual um típico herói de comédia romântica barata. Ele desfia uma declaração brega e dramática sobre como não consegue respirar porra nenhuma sem ela, exigindo que sua ilha, sua Ada, retorne. Apesar dos seus protestos frouxos, a grande cena romântica de Bora surte efeito, e eles, de forma previsível, se atracam num beijo, pois estamos falando, no fim das contas, de um dramalhão de primeira. O episódio então acelera para o inevitável matrimônio, onde eles recitam votos genéricos estilo copia e cola diante de toda a plateia. A narração de encerramento de Ada devaneia sobre destino e amor perpétuo, jurando permanecer com Bora pela eternidade numa última e vomitada cachoeira de melação barata.